Espartanos, bom dia pessoal, excelente ano de 2024 para vocês aí, começando o ano aqui, Espartano da Vida Moderna com o pé direito aqui. Nossa, hoje realmente um episódio diferenciado aqui, a gente já começa o ano em super alto astral, mas antes já sabem, né, não esqueça não, eu tenho que falar isso toda vez, se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, compartilha para quem você acha que curte desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Hoje nós vamos falar de produtividade, hoje a gente vai falar de foco, vai falar de meta, de constância no propósito, né? Se inscreva e manda aquela bicuda espartana no like, não se esqueça de mandar aquela bicuda espartana no like. Pessoal, antes de apresentar os convidados aqui, né, queria dizer que eu estou muito feliz de estar começando o ano ao lado deles aqui, como o primeiro episódio aqui do canal esse ano, e nós vamos, começo de ano, pede para a gente falar de quê? De metas, de planejamento, né, de performance, literalmente, né? Então eu estou aqui hoje com a que você já conhece aqui, Espartana Sheila, né? Espartana Sheila, que eu vou deixar até o link da entrevista dela aí para quem não ouviu, Espartana Sheila, né? É a nossa convidada, e hoje minha rainha espartana também. Boa noite, Sheila, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, participando deste podcast. Um prazer maior estar aqui com o meu mentor, Valvimar Bastos, né, e participando mais uma vez com o Flávio, só que dessa vez do lado, né, lado a lado. E esperamos evoluir muito com este podcast hoje. Pessoal, ela falou mentor. Por que ela falou mentor? Porque agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos aqui com um mentor, treinador, um cara que é especialista em gestão de pessoas, em gestão empresarial, inclusive, dá várias palestras em empresas, né? Hoje estamos aqui com o Valvimar Bastos. Valvimar, é uma honra muito grande, me sinto honrado, muito grato pela sua presença aqui hoje. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Sheila. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. De antemão eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão assistindo aí a nosso podcast. Agradecer o convite de estar aqui. Para mim é um privilégio muito grande começar 2024 com o pé direito, literalmente falando. E a gente sabe que o início de um novo ciclo é fundamental para a gente conseguir fechar o ciclo de maneira efetiva. Eu costumo brincar e dizer que janeiro é o mês mais importante do ano para quem quer ser protagonista na sua história, da sua vida, quem quer ser líder de si mesmo, porque é no primeiro mês que a gente define as metas e objetivos para o resto do ano. Quando a gente chega lá em setembro, outubro, a gente começa a fazer análise crítica do ano que passou. Então, quanto mais tempo eu deixo passar, menos tempo eu tenho para analisar o resultado. Isso é verdade, falou totalmente verdade. E pessoal, para quem não conhece o Valvimar, se apresenta para nós aí, qual que é a sua especialização, enfim, um pouco do seu currículo para a gente, tanto profissional, tanto no pessoal também, porque eu gosto também de enfatizar o lado humano aqui no meu canal. Perfeito, obrigado pela referência. Bom, meu nome é Valvimar, eu me considero um entusiasta e um aprendiz. Gosto muito de falar sobre liderança, gestão, comportamento e também sobre espiritualidade. Então a minha base de formação é na área de exatas, mas em um certo momento da vida eu me inclinei para a área de humanas e hoje eu amo fazer a área de humanas, né? Desvendar a mentalidade humana, desvendar do comportamento das pessoas e descobrir o que elas têm de melhor e fazer com que elas também descubram o que elas têm de melhor. É muito bom, né? Então, ao longo dessa trajetória de quase 2 décadas, a minha base, ela é técnica, a base de exatas, mas de um tempo para cá, a base de humanas com muita profundidade, né? E espero não sair dela até os 98 anos de idade, já está de bom tamanho. Não, mas essa jornada. Eu te falo que está bem equilibrado, né? Porque hoje você ter essa base de exatas também é fundamental, né? No mundo que a gente está hoje aí, saber realmente calcular, literalmente planejar. Foi engenharia a sua área? Sim. Foi engenharia. É muito bom essa área de engenharia. Né, porque ela tem tudo a ver também com o planejamento estratégico que volta para um pouco, né, de humanas também, né? Dá para fazer. Então é um equilíbrio bacana, né? É um equilíbrio. Eu gosto da área de exatas, a minha base é engenharia. Eu tenho algumas pós-graduação em sistema de gestão integrado, engenharia de segurança do trabalho, mas voltando para a área de humanas, sou especialista em inteligência emocional, sou neurocientista também, né? Então, que bacana, hein? Estuda o comportamento e mentalidade das pessoas. E aí, para atender os nossos clientes, hoje eu estou à frente da empresa Mais Foco Desenvolvimento Técnico Humano, né? Show demais. Uma empresa que tem 2 linhas de atendimento e atuação. Uma linha técnica voltada para uma gestão empresarial e uma linha de humanas voltada para desenvolvimento de pessoas, né? Então, para alguns clientes eu sou consultor, para outros eu sou assessor, para outros eu sou conselheiro,
Para algumas empresas eu sou um treinador comportamental, para outras eu sou palestrante, e para profissionais eu sou mentor de carreira, de vida, né? E escritor nas horas vagas. E escritor, né, pessoal? Aqui está o livro aqui do Valvimar. Escritor nas horas vagas, o Decisão Poder da Decisão. Onde que a pessoa acha seu livro, Valvimar? Olha, nós estamos com ele à venda no Mercado Livre, né? Ah, tem no Mercado Livre? Tem no Mercado Livre, o preço super acessível. É um livro de leitura fácil, simples e muito objetivo para quem quer dar uma destravada no hábito de leitura. Gostoso de ler, aquela linguagem assim, simples de você ler. Começa a ler, você termina rápido, né? Rápido. É bom livro assim. Gostoso, esse é o meu, tá, pessoal? Vou até emprestar ele pro Flávio, que eu falei que eu ia emprestar ele pro Flávio, mas o Flávio também depois vai adquirir o dele. Mas é um livro excelente. A gente tira muita coisa desse livro, né? Muito do que o Valvimar também fala sempre, tem muito dele no livro, né? Então, assim, para as pessoas que não conhecem o Valvimar ainda, é a oportunidade de entender um pouco da história dele e também o que ele pensa através do Poder da Decisão. Excelente livro. Fato. O Poder da Decisão, ele surgiu com uma simples vontade, né? De instigar nas pessoas o hábito de leitura, porque historicamente as pessoas começam a ler e não terminam. Sim. É raro você conhecer alguém que começa e termina a ler um livro. A própria escola desmotiva um pouco, exatamente, né? Já começa com Dom Casmurro, você já perde um... Né? E quando você vê hoje, nessa atualidade tecnológica, você quase não lê livro físico. É verdade. Então, a ideia foi estimular o hábito de leitura de forma simples, prática e objetiva, leitura fácil, acessível, letras que não sejam pequenas para poder atingir qualquer nível de idade. E o objetivo principal é virar uma chavinha, um gatilho mental para quem quer ou para quem deseja tomar decisões, né? Vamos falar muito disso ainda nessa nossa conversa. Então. E com certeza a Sheila está aqui para provar. Isso que é legal, né, pessoal? Tem o mentor e a mentorada, né? Então, assim... verdade. Porque eu gosto exatamente disso. Você poder falar, você poder se expressar, mas é muito bom quando a gente consegue essa comprovação, né? A pessoa te indica um médico, mas aí você fica sem saber. Não, mas aí quando chega uma pessoa, eu fui, ele me atendeu muito bem, a pessoa te indica, a indicação, ela ainda faz a diferença, né? Faz toda a diferença. E eu acho que isso é fundamental. Valvimar, mas meu canal fala de história, né? História dos gregos, dos espartanos. E conta um pouco da sua história, como é que começou esse processo aí? Antes, pode falar um pouquinho do seu pessoal? Pode. Né? Gostaria muito que ele falasse, porque ele tem uma família linda, pessoal. Eu não posso deixar passar batida ele falar da família dele um pouquinho. Ah, meu Deus. Bom, Valvimar é filho da Lourdinha e sou Jesus, e eu sou o irmão mais novo de 4 filhos, né? Eu tenho 3 irmãs mais velhas que eu, se eu posso dizer assim. E sou casado há 15 anos com a Josiane, tenho 2 filhos maravilhosos, o Heitor com 8 anos e Beatriz com 4. Show! Né? Nós somos casados há 15, mas desde fase de namoro, 22 anos juntos, né? Então, 22? Mais da metade da vida, né, praticamente. Literalmente. Atualmente 39 anos, então é mais da metade da vida. E a gente vive muito junto, assim, né? Então nós temos uma história, a gente fala um pouquinho disso no livro, dá algumas pinceladas falando sobre relacionamento. O segundo livro, que já está na forma, vai falar muito fortemente disso também. Ah, isso é muito bom, então, é uma pauta muito boa, porque a pessoa que a gente escolhe está do lado, ela meio que decide o nosso destino, de certa forma, né? Ela contribui, né? Verdade. E aí a gente sabe que a mulher tem um papel fundamental de tratar o nosso emocional, né? É verdade. O homem tem uma analogia histórica mais de provisão, de tomada de decisão, e a mulher tem um lado emocional que a gente não pode esquecer. Sim, né? E elas conseguem ver os detalhes, né? As sutilezas. E o sexto sentido que a gente não tem também. Não. Então, que se completa, né? Eu acho que se completa. Quando os dois querem ter o mesmo papel, a mesma função, é perigoso. Mas quando os dois se complementam, tendo como base os princípios milenares ou bíblicos que a gente sabe e conhece bem, assim, as coisas se completam, né? E aí a gente vê relacionamentos serem espelho, né? E a gente contribui muito para isso. Então, e Deus blinda, né? O laudo do Valvimar pessoal é esse cara aí. Ah, não, bacana. Tá satisfeito, Espartana? Cheia mais alguma pergunta? Agora a gente pode continuar, pessoal. Agora a gente continua então com o lado profissional, onde vê essa vontade de
sair de uma área, ir para outra e começar o seu negócio? Olha, a virada de chave foi quando eu assumi cargo de gestão de pessoas. Certo. Né? E quando eu assumi cargo de gestão de pessoas, eu não tinha muitas habilidades de líder, de gestor. E foi a primeira virada de chave, para entender assim, para gerir gente, eu preciso conhecer de gente. Mas para gerir gente, primeiro eu preciso conhecer sobre a mim mesmo. Sim. O maior desafio do líder hoje não é gerir processo e gerir pessoas. O maior desafio do líder hoje é gerir ele mesmo. Porque se eu quero uma equipe que se comunica bem, primeiro eu tenho que me comunicar bem. Se eu quero uma equipe que seja empática, primeiro eu tenho que promover empatia. É a liderança pelo exemplo. Se eu quero ter uma equipe que seja protagonista, primeiro quem tem que ser protagonista sou eu. E historicamente a gente sabe que as escolas ou a vida ensinou pra gente errado. Que o líder precisa gerir bem uma equipe, liderar bem uma equipe, mas ele esqueceu dele mesmo ao longo dessa trajetória. Então, quando me tornei gestor, eu pensei assim, e agora? Como gerir uma equipe? Né? E aí eu comecei a buscar entendimento de gestão de pessoas, como que os comportamentos são moldados, modelados, criados. A gente tem comportamentos diferentes dependendo do dia. Sim. Ou do mesmo dia, do momento diferente. Da situação que a vida te coloca. De manhã a gente está de um jeito, de tarde a gente está de outro. Na segunda está de um jeito, na sexta está de outro. Então lidar com gente é um universo a ser desvendado. Porque não tem uma fórmula mágica. Não né? tem. A pessoa é calma o tempo todo, mas quando dá aquele gatilho ali, para aquele gatilho ali, ela se descontrola, né? E cada ser humano é um universo. Né? Sim. E não é área de exatas, né? Não. Quando a gente fala de gente, 1 mais 1 não é 2. É verdade. 1 mais 1 pode ser 4. Claro, e no caso aqui, você não viu o filme, mas o rei espartano, Leônidas, ele tinha essa liderança pelo exemplo. Né? Tanto que ele era o cabeça da ponta. Ele puxava os outros guerreiros e se tivesse que morrer, ele ia ser o primeiro mesmo. Porque eu acho que é interessante quando o líder também coloca a mão na massa. Né? Eu acho que é uma motivação que ele empurra. Né? Uma coisa é o cara mandar. Eu tô ali atrás da mesa, faz aquilo ali. Outra coisa é o cara, não, vamos lá, gente, Sim. e vai junto. Funcionar. Aí nós estamos falando da diferença do chefe para o líder. Do chefe para o líder. Sim. Exatamente. O chefe, ele manda, o líder orienta. Excelente. Exatamente. O chefe, o mérito é meu. O líder, o mérito é nosso. Exato. Né? O chefe acha culpado. O líder trata o desvio, o padrão. Né? Então, isso também é evolução histórica. Sim. Se a gente for olhar ao longo da história os cargos de liderança que foram surgindo, a gente vai parar lá, o mais recente que a gente sabe, os capatazes. Era um tipo de chefia. Sim. Né? Aí passamos aí, recentemente temos encarregados, supervisores, gerentes, diretores, e começou a ter o nome de liderança. Era muito chefe de departamento, superintendente, hoje não, líder, gestor. E daqui a pouco a gente vai ter uma evolução que eu acredito que vai ser essa mudança no nome para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o papel do líder como facilitador. Então, eu acredito que dentro de um espaço de tempo a gente não tenha mais cargos de gerente, supervisor, encarregado, mas sim facilitador. Facilitador de produção, facilitador de manutenção, facilitador de logística. Por quê? Qual que é o papel do líder? Facilitar. A vida de quem? Da equipe dele. Sim, simplificar o trabalho, o processo. O papel dele é esse. É o contexto, né? Líder gere pessoas. Pessoas geram resultados. Geram resultado. Então é basicamente isso. O líder faz gestão macro do todo, a equipe faz gestão micro do pequeno, do mínimo. Né? Então, isso foi uma descoberta que eu fui começando a fazer a partir do momento que eu assumi cargo de gestão. E aí não parei mais. Valdemar, e no caso de cargos de gestão, vamos falar de desafio aqui. Vamos falar, porque eu acredito que inicialmente assim não deve ter sido fácil, né? Você está gerindo emoções, igual você falou, né? Inclusive você estuda também a neurociência, que é justamente porque que o cérebro reage daquela forma, naquele determinado contexto, tem a neuroplasticidade, né? Ele vai se adaptando também a algumas outras situações. Qual que foi os maiores desafios aí nesse sentido? O maior desafio do líder, no meu caso, foi gerir expectativa. Sabe? Quando as pessoas me perguntam, Valdemar, qual que é o maior desafio do líder hoje? Gerir expectativa. Por quê? O mundo evoluindo, a tecnologia chegando, as pessoas estão se tornando mais imediatistas, intolerantes e até com traços de vingança. Parece uma palavra meio forte, mas é o traço vingativo. Então, o líder hoje, ele precisa ter mais habilidade para gerir expectativa da equipe,
do que até mesmo gerir emoções. Sim. Emoções teve uma fase que era uma atribuição forte do líder. Pré-pandemia, durante a pandemia, um pouco pós-pandemia, mas hoje, com essa evolução tecnológica, inteligência artificial, etc. e tal, gerir expectativa. Porque hoje as pessoas querem resultado muito rápido, né? sem esforço e que só dá um prazer e bem-estar. É verdade. Mas a gente sabe que isso não é possível. Isso não é possível. As soluções rápidas, muitas das vezes, não são sustentáveis. Não, mas claro. as soluções que a gente suporta, o processo de desenvolvimento, o processo de construção, elas são mais duradouras. Porque Cria uma raiz eu valorizo sólida, né? o caminho, não a chegada. Exato. Ao contrário dessa geração de hoje que valoriza a chegada, mas não percorre o caminho. E aí tudo se torna muito simplório. Né? Não, com então, certeza. o desafio de gestão hoje é gerir expectativa, né, das pessoas que querem crescer rápido, alcançar níveis salariais altos, mas sem passar por um caminho que é necessário, de amadurecimento, de evolução, de crescimento, de autodesenvolvimento. Né, e ser protagonista de fato da sua trajetória. E faz muito sentido o que você está falando, Valdemar, porque hoje em dia a gente percebe muito o imediatismo das pessoas, né? As pessoas estão querendo atropelar os processos. Infelizmente, a gente vê isso no dia a dia, né? As pessoas querem pular etapas, né? Querem fazer tudo mais rápido. É claro que a internet também tem contribuído muito, né? De certa forma. Então, talvez por este motivo as pessoas queiram evoluir rápido como se fosse a luz da internet, mas não é assim. Né? Sabe o problema? Existem dois tipos de crescimento que a gente precisa entender. A tecnologia, ela traz consigo um nome de um crescimento exponencial. Quando a gente fala de tecnologia, 1 mais 1 é 2, e aí vai, 2, 4, 8, 16, 32, Sim. 64 e etc. Que é o crescimento exponencial. O nosso cérebro não cresce de forma exponencial. Nosso cérebro cresce de forma linear. É um passo De cada vez. de cada vez. Só que o que acontece com as pessoas com o uso da tecnologia? Querem acompanhar a evolução da tecnologia. Sim. E a gente não é máquina, né, O Valdir? que acontece com o excesso? Excesso de futuro, ansiedade. Ansiedade. Excesso de doença, né? Passado, A doença do século, depressão. né? Ansiedade, depressão. Excesso de presente, estresse, burnout e pânico. Exato. Onde resulta isso? Excesso de doença. Excesso de doença e num nível extremo, suicídio quando eu tento contra a minha vida, homicídio quando eu tento contra a vida do outro. Perfeito. Sim. Então, nós já somos o país mais ansioso do mundo, já estamos no ranking de país mais depressivo da América Latina, os índices de suicídio aumentando. Por quê? Desequilíbrio. Desequilíbrio por querer acompanhar uma evolução tecnológica que a gente não tem condição mental de acompanhar. O nosso software, o nosso HD no caso, né? Tem capacidade limitada. Ele é exato, é orgânico, né? A gente não consegue acompanhar a máquina. E nem precisa, tá? E nem precisa. Só que nessa evolução toda que a gente vê aí fora nas mídias, e tem uma palavrinha que a gente precisa eliminar ela do nosso vocabulário, que é o tal da comparação. Né? Quando eu fico comparando o meu mundo com o mundo do outro, quando eu fico comparando a minha rede social com a do outro, eu acabo entrando numa agitação mental sem perceber. Sim, com certeza. E aí eu acabo tentando acelerar a minha vida sem precisar. Então, para o líder hoje, gerir expectativa é a habilidade mais importante que ele tem que ter. E para isso, calma, prudência, paciência, domínio próprio, autocontrole, inteligência emocional, inteligência social, uma coisa é diferente da outra. Empatia também, né? Tentar entender o mundo da pessoa. Né? Sim. Existem 3 tipos de empatia. Empatia cognitiva, emocional e compassiva. As pessoas não investem em conhecimento nisso. Explica um pouco para nós, resumido cada uma. Empatia cognitiva é quando eu tento imaginar o que o outro está pensando. Interessante. Empatia emocional, quando eu tento imaginar e sentir o que o outro está sentindo. E empatia compassiva, quando eu me compadeço dele e além de imaginar o que ele pensa e sente, eu tento ajudá-lo. Bacana. Você se coloca literalmente, você calça o sapato dele. Né? Calça o sapato literalmente. Calça a botina dele, o sapato dele e vamos junto. Então, teoricamente, a gente teria que ter mais a compassiva. A compassiva. Que é o somatório das 3. Sim. Né? Eu me coloco no lugar do outro. Tá, mas tu não passa o que ele está passando. É diferente. Não, claro, eu achei interessante que você falou, que até a palavra vingança, no caso. Né? Então, vamos falando um ponto aqui que eu acho que assim,
você falou de vingança, você falou de comparação, né, das pessoas. Hoje, para um líder, assim, eu acredito que esses conflitos dentro de uma equipe, né, é muito comum, e às vezes o funcionário que tinha que ser colaborador, irmão e trabalhar como uma força única, né, às vezes trabalha numa competição interna, com ele mesmo. E onde nasce a competição? Vamos voltar um pouquinho. Quando você fala de conflito. Conflito é bom? É. O conceito da palavra conflito é divergência de opinião. E o mundo precisa disso. Sim. Senão a gente não evolui. Se todo mundo pensar igual, ninguém está pensando mais. Exatamente. Concordo. Se todo mundo tem a mesma opinião, ninguém tem opinião mais nenhuma. Então o conflito é importante. O que não pode fazer é virar confronto. E o que não pode faltar é a gestão de conflito. Exatamente. E a gestão de conflito, as duas premissas básicas são imparcialidade e impessoalidade. Quando eu não vou nem para um lado nem para o outro, quando eu escuto ambas as partes e estabeleço o comportamento padrão. Sim. Então, o comportamento padrão eu estabeleço num coletivo. Feedback eu estabeleço no individual. E onde eu quero chegar? Quando a gente tem um conflito, divergência de opinião, que vira um confronto, onde o ambiente de competição aparece mais forte, eu estou literalmente dizendo que naquele ambiente eu tenho um orgulho alto, ego alto e vaidade alta. Ah, interessante. E onde nasce isso? Aqui dentro. Aqui dentro. Porque a gente não soube lidar, não soube gerir, e a gente acabou externando contra o outro. Aí eu passo a ver o outro como inimigo, Entendi. Como um cara que não é meu parceiro, contra a visão daquela pessoa que quer me prejudicar. Um concorrente, né? Alguém que quer puxar seu tapete, né? De certa forma. Então, qual que é o segredo de trabalhar uma área com pouco nível de conflito e um alto índice de empatia? Se todo mundo trabalhasse o seu próprio orgulho. Sim. As suas próprias vaidades. Mas por que tem que ser do meu jeito? Sim. Não. Para ter uma boa equipe, a pessoa tem que ser humilde e madura. Sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E quando que eu faço isso? Quando eu me conheço. Quando eu me coloco na posição... Volta em si próprio. Sempre. Sempre. E aí quando eu digo que o maior desafio do líder é gerir a ele mesmo, isso é para qualquer pessoa na face da Terra. E aqui o livro fala um pouco disso. Quando eu assumo um papel de autorresponsável. Certo. Quando eu faço o meu papel de me desenvolver. O problema nunca está no outro. Você sempre sabe olhar para si mesmo. Pensa pela perspectiva. Porque aquela coisa é bíblico, né? Da negócio da trave do olho. A gente acaba sempre olhando para o outro e acaba não olhando para si mesmo. Né? Exatamente. Ou seja, a única coisa que a gente controla no mundo, ou deveria controlar, é a gente. A nós mesmos. Só que a gente consegue controlar os nossos próprios pensamentos? Se eu falar assim, Sheila, Flávio, não pensem no elefante azul. Acabei de pensar. Por quê? Os nossos pensamentos a gente não consegue controlar ele na sua essência. Então eu não consigo controlar 100% nem a mim mesmo. E o outro? O outro muito menos. Então o outro eu consigo fazer 3 coisas com ele. Influenciar ele pelo meu exemplo, incentivar ele dando feedback constante e empoderar ele dando autonomia com responsabilidade. Certo. Agora, quando você está numa equipe, existe uma divergência e, às vezes, as pessoas que estão nessa equipe não conseguem chegar a um grau de maturidade para resolver aquele conflito. Igual você falou, o conflito às vezes vai ser bom, vai ser novas ideias, mas às vezes a pessoa não está tendo a maturidade de enxergar daquela forma, ela está presa na ideia dela. Eu acho que vai muito da gestão também, porque o conflito que o Valdemar trouxe aqui se torna confronto quando as capacidades são discutidas em grupo, em um meio que deveria ser algo individual. Você fala quando estivesse levando para o pessoal? Não. Quando, por exemplo, né, o Valdemar, ele é o líder do momento e ele está com a sua equipe, ele está tentando fazer uma gestão de conflito na equipe. E na equipe ali, entre si, eles começam a discutir as capacidades de cada um. E quando essa discussão ela vem à tona num grupo, num coletivo, isso acaba gerando confronto. Porque eu não admito que você fale do meu trabalho. Eu não falo. Já mexe também no orgulho. E aí já vem a questão do ego, do orgulho. E aí o conflito tende a se tornar confronto se o líder não tiver... E corporativamente falando, quando que vira confronto? Quando os valores organizacionais não são seguidos.
Porque assim como as empresas têm seus valores corporativos, nós também temos que ter. Sim. E as empresas são geridas ou são conduzidas em cima dos seus valores corporativos. Certo. E se a gente tem um ambiente de muito confronto, que extrapola o conflito, é porque na maioria das vezes a gente não está conseguindo cumprir aquilo que foi estabelecido lá no topo da pirâmide. E aí é hora do gestor olhar com imparcialidade e impessoalidade e estabelecer o comportamento esperado dentro daquilo que a empresa acredita que é necessário. Aí é isso que eu ia perguntar. Se não chegou num acordo, vai ter que chegar o líder e bater o martelo mesmo. Tem que ser. Vai ter que bater o martelo e falar, em relação ao que vocês discutiram, que bacana, vocês estão entrando em confronto. O que eu espero é isso. Mas é isso e pronto. E aí aceita e engole o choro. Ponto. O que a empresa espera é isso. Estamos combinados? Porque tem que ter um combinado final. Né? Podemos seguir dessa forma, com as divergências de opinião, mas nesse rumo que a empresa deseja, com os objetivos e metas que a empresa traçou para esse ano. Vida que segue. O martelo de ouro final é o líder. Não é o chefe, é o líder. Porque o chefe, ele vai... Eu vou te falar a verdade, a Sheila me ensinou isso. Ela chegou e falou isso comigo, olha, uma equipe onde você não tem pessoas com o mesmo nível de maturidade a ponto de, às vezes, ver a opinião do outro e tentar trabalhar ali de uma forma cooperativa, vai precisar de um líder, vai precisar de alguém para ter a palavra final para bater o martelo. Porque... E eu aprendi com quem? fazendo um bate-bola aqui. É um ciclo PDCA. Literalmente, né? A posição do líder ela é muito relevante, porque numa equipe eu vou ter pessoas com um grau de maturidade diferentes e é preciso, inclusive. Sim. Sabe por quê? Porque isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo, isso a gente vai chamando de carreira e sucessão. Então, em algum momento eu preciso de ter os sêniores, em algum momento eu preciso de ter os plenos, e em algum momento eu preciso de ter os júniores. E cada ciclo que vai fechando e encerrando, e as pessoas vão amadurecendo e evoluindo, vão chegando novas pessoas. E o líder é aquela locomotiva do processo. É ele que vai puxando a turma. É ele que vai tracionando a turma. E ele que é o olhar também, né? Claro, ele é o farolzão, ele é a referência da turma. Sim. Agora, se o líder não tem uma referência, a equipe vai se referenciar em quem? Exatamente. Ninguém. É verdade. Tem que ter o espelho. Se o líder não se posiciona... Tem que ter um modelo, né? Tem. Isso é o que a gente chama na área de mentoria, de desenvolvimento, de modelagem. Sim. A gente se modela em quem? Eu tenho meus modelos. A PNL fala muito sobre isso. Eu tenho as pessoas que são da minha referência. Para quê? Para eu modelar, não é copiar e nem comparar. É para avaliar o caminho que ele fez, que é o caminho que eu gostaria de fazer, e avaliar o que ele fez que deu certo, para eu diminuir um pouco o percurso que ele fez e eu vou fazer em menos tempo. E essa área é muito interessante, porque você não precisa modelar em tudo. Não. Na área esportiva eu tenho um mentor, na área espiritual eu tenho outro que eu modelo. Né? Então é legal que você poder fazer pega tudo, né? Você vira uma coxa de retalho, literalmente, né? E aí que é gostoso. Né? Aí que você uma vez é como se você estivesse se esculpindo, né? O tempo todo. Se forjando o tempo todo. Você destrói uma parte e constrói outra, depois destrói outra. Isso. Agora, ano que vem, destrói essa parte e constrói outra, porque 2023 foi de um jeito, 2024 vai ser de outro jeito, 2025 vai ser de outro jeito, e a gente precisa estar atento a isso. Sim. Né? Ciclo encerrou, 2023 finalizou. O que passou. Passado é lugar de referência, não é lugar de permanência. Exato. 2024 foi lançado. O que nós vamos fazer daqui para frente? 2025 vai chegar. O que nós vamos fazer mais para frente? E assim vai. Né? Então, só para fechar essa pauta aqui, Valvimar, desse ciclo que se encerra e que se abre, eu tenho curiosidade, acho que o pessoal também tem, essa coragem que você teve de ir do extremo, né, igual você falou, ir para sair dessa área de exatas e ir para humanas. Onde foi o despertar? Onde que você falou ali que você sentiu o chamado, o propósito? Cara, a história é longa demais. Mas a virada de chave... Um resumo que puder falar. A virada de chave foi quando eu... Olha só. Duas coisas que eu aprendi na minha trajetória. Ambiente que você está, que você não consegue influenciar positivamente mais ninguém e não consegue aprender uma coisa nova todo dia, é ambiente que você tem que repensar se você deve permanecer. E a virada de chave foi aí. No meio da pandemia, lockdown, fecha tudo. Foi na pandemia? No meio da pandemia. Maio de 2020. Quando eu cheguei na minha casa e falei com a Josi, vou fazer um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Daqui a 2 anos eu tomo uma decisão de transição de carreira. Meu Deus, Valvimar, então bora. E começamos a fazer.
Estabelecemos um plano de 2 anos, com 1 ano, todas as metas já tinham sido alcançadas. Que maravilha, hein? Que Aí eu bênção. tomei a decisão num ano. Surgiu a janela de oportunidade, eu tomei a decisão. E aí, protagonismo puro. Porque eu acho que tem muita gente que tem essa vontade, mas às vezes não tem a coragem, ou às vezes não tem os caminhos. Porque eu acredito que para você fazer uma transição de carreira, eu vou até trazer um convidado aqui que ele é especialista nisso, que a gente vai falar, o tema vai ser sobre esse, transição de carreira. Muita gente acha que é simplesmente, olha, vou largar tudo aqui e vou para isso aqui de cabeça. Não é tiro no escuro. E é gradativo, não é? Sim. Você vai dando pequenos passos ali para sentir segurança. Caminho que eu segui. Planejar, né, Valdir? Caminho que eu segui. Você vai perceber que todas as minhas falas, a Sheila já deve ter notado, todas as minhas falas são estruturadas. Eu sempre tento trazer tópicos. A área de exatas não sai da cabeça. Então, o caminho que eu segui foi 3. Primeiro, visão clara de onde eu estou e onde eu quero estar. Ponto. Todo processo de transição ou todo processo de decisão precisa ter essa visão clara. Clareza. Qual que é o meu momento agora? A gente chama isso de estado atual. E qual que é o meu estado desejado? Ponto A, ponto É o B. famoso onde eu estou, Onde eu quero chegar. para onde eu vou. Ponto A, ponto B. Né? Ponto A e ponto B. E no meio do caminho tem o processo. Né? E os pequenos progressos. E os pequenos progressos. E aí nós temos que... Eu já volto nesse assunto de novo, mas eu lembrei de um ponto específico. Nós temos que esquecer que a vida é aquele crescimento parecendo de eletrocardiograma. A gente aprendeu assim, né? Sim. Que a vida é um sobe e desce. Sobe e desce. Aprendizado... Altos e baixos. Não, está errado. Porque o nosso tipo de crescimento ele não é linear assim. Ele tem que ser progressivo. Eu cresço, às vezes eu dou um passo para baixo. Mas na próxima eu cresço mais um pouquinho. E desço mais um pouquinho. A cada 2 passos para baixo, 5 para cima. Sim. Porque eu nunca começo do zero. Eu vou começar de novo. Não, você nunca começa do zero. Você recomeça Sim. de algum ponto que você parou. Nossa, mas eu vou transicionar minha carreira, vou começar tudo de novo. Não. Você vai recomeçar a partir de um ponto que você parou. É outro paradigma histórico que a gente tem costume de falar. Nossa, mas eu vou sair da empresa X, vou entrar aqui, tem que começar tudo de novo. Não. Porque a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Sempre aprende. Ou ganha ou aprende. Perder, a gente não perde. De novo, visão clara. Estado atual, estado desejado. Segundo, uma fé inabalável. O que é fé inabalável? É naquilo que você acredita. Propósito, né? Aí você não pode arredar o pé. Quando é propósito, quando é o seu chamado, né? Quando você sente que aquilo incomoda. Arde. Teve uma fase nessa transição que Deus falou assim comigo: bota o pé, que eu boto o chão. Que bacana. Foi. Suas certas do seu lado. Sim. Meu amigo, se não tiver, não flui. Quer comprar uma bicicleta nova? Pergunta para quem gosta de andar de bicicleta. Quer comprar um carro novo? Pergunta para quem tem carro novo. Não vai perguntar para quem anda a pé. Exato. E é o aprendizado mais simplório que eu aprendi na vida. Caminha com quem está no mesmo propósito e caminhada que você. E nesse processo de transição, o que eu comecei a fazer? Comecei a consumir conteúdos voltados para isso que eu buscava. Comecei a seguir e modelar pessoas que fizeram essa jornada que eu estava buscando. E colei em pessoas que poderiam ser conselheiros, network, né? Mentores. Mas não vai para esse lado. Não, vai. E assim foi. Mas, dentro disso tudo, planejamento. Nada acontece do dia para a noite. Sabe, nesse processo de 2 anos de transição, foram mais de 100 livros lidos. Muita coisa. E eu tinha meta. E já chegou fase de... Tá faltando 2, 3 dias para acabar um mês, eu estava com meta de livro para ler, de madrugada, colocava bacia de água gelada no chão com pedra de gelo, botava os 2 pés. Essa técnica aí é boa para não gelado, o olho ficava igual uma locomotiva. Pá! De madrugada lendo, porque eu tinha meta. Mas você tá doido? Não, eu paguei o preço. Sim. Como eu pago todo dia. Tem que ter a disciplina, não todo dia. Tem que ter. Uma coisa que eu achei muito interessante na sua live é que você falou sobre isso. As pessoas planejam, as pessoas montam todo o planejamento, mas elas não conseguem ter essa constância. Elas não conseguem manter aquilo que foi planejado. Vamos pegar um exemplo do Usain Bolt? Sim. Certa vez perguntaram para ele, como é que você faz para conseguir bater um recorde de 100 metros em 9 segundos? E ele olha para a repórter e pensa assim, como é que eu faço? Eu estou treinando 4 anos para correr 9 segundos. Quer aprendizado melhor que esse?
E aí eu fui estudar um pouquinho da história dos profissionais. Quantas mil horas para chegar nos 9 segundos? É isso. E aí eu fui tentar estudar a história dos profissionais de alta performance. Os melhores jogadores de futebol não nasceram em cidades grandes e berço de ouro. Nasceram em comunidade carente e jogaram em campo de várzea. Os melhores corredores do planeta são de onde? Quênia, Jamaica. Não tinham nenhuma condição. Mas o que eles fizeram? Acreditaram que seria possível romper com esse ciclo que travava a vida deles. Já destravou uma crença. Segundo, decidiram fazer diferente. E terceiro, se esforçaram a fazer diferente. Não basta acreditar e decidir. Se não tiver esforço, meu filho, não vai. É verdade. O que é esforço? É sábado à noite virar quarta, é sexta virar segunda, domingo virar terça. E você fazer o que tem que ser feito. Não é fazer o que é legal, é fazer o que tem que ser feito. Mas aí eu achei interessante que é duas coisas. Quando você está no seu propósito, o negócio é o seu caminho, é a sua identidade, é o seu livro. A gente você dispensa uma energia diferente. Realmente você não vê insônia, você não vê o sono chegar. Parece que a gente ganha um combustível, uma força, né? É uma coisa extraordinária isso. Por quê? Visão clara de onde nós queremos estar. A gente não se distrai. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala assim, ó, e não vos amoldei com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pelo poder do vosso entendimento. Cara, esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo no ano 49 depois de Cristo, quase mais de 2.000 anos. Quase 2.000 anos. E ele escreveu para a igreja de Romanos, e isso vale para o dia de hoje. É verdade. Tá atual mesmo. Não se conforma com o que está aí fora, porque Sim. O mundo é injusto. Mas o que você está fazendo para transformar aqui, ó, a fonte dos pensamentos? E é nós que temos que fazer isso, ninguém vai fazer isso por nós. Sim. Mas, por que a maioria não faz? Dá trabalho, dá medo e é desconfortável. É desconfortável. E o nosso cérebro, segundo a neurociência, vai procurar sempre fazer aquilo que dá prazer e bem-estar, não gera medo e não me tira do conforto que eu estou nele. Aí entra procrastinação, autossabotagem. O que é procrastinar? Deixar para depois. Isso, mas o meu conceito de procrastinar é não querer muito alguma coisa. É verdade. Lembra? Estou falando, eu coloquei a palavrinha muito. Porque eu posso querer estar aqui fazendo podcast. Mas por que eu estou aqui? Porque eu quis muito. Alguém começa a fazer academia e para. Porque ela não quis muito. Ela queria, mas ela não quis muito. E as pessoas só procrastinam. Na verdade, a gente procrastina mesmo. A gente só tem que diminuir o nível de procrastinação. A gente, em algum momento, vai procrastinar. Gente, isso é normal. Isso é cerebral, né? É cerebral. E às vezes eu não vou falar assim, olha, hoje eu não vou fazer, porque, cara, eu tô cansado. E tá tudo bem. Mas o ponto é diminuir o nível de procrastinação num nível que não te trava e não te faz não alcançar seus objetivos. Mas por que as pessoas procrastinam? Primeiro, não tem objetivo. Ou às vezes está no objetivo errado, né, Valfimar? É. Às vezes está na profissão errada. É, mas, de novo, não se conhece muito bem. Não se conhece. Volta no conhecimento. Tentou agradar alguém, agradar algo, ou está movido pela circunstância. Ou está movido, às vezes, só pelo financeiro. Eu conheço muito profissional que é assim. Muita gente assim. A tendência do mercado está para cá, ele vai para cá. A tendência agora é para cá, ele vem para cá. Ele não firma o pé. Ele não se ancora, não no sentido de parar, mas no sentido de ter um porto seguro e falar assim, esse é o meu caminho e eu vou daqui para frente sem olhar para o lado. Provérbios capítulo 4, versículo 23. E demora o que demorar para demorar e vai chegar lá. Ponto. Se você tem certeza disso, isso não é insistência, isso é persistência. Dar murro em ponta de faca eu também sou contra, está errado. Mas se você tem clareza do que você deseja, visão clara, tem uma fé que é inabalável e está junto de pessoas que têm o mesmo propósito que você, pode demorar. É verdade. Mas chega. O propósito de Jesus demorou 30 anos. De José, 13. De Moisés, 20, se não me engano. Isso aqui é planejamento a longo prazo, hein, pessoal? Mas a gente precisa entender isso. Só que o que a maioria hoje pensa é igual o caldo de cana. Apertou e está pronto. Não é assim. Não é assim. Não é. O ciclo, ele precisa ser entendido que ele não é rápido, é processo. Ele precisa ser entendido que eu preciso me desenvolver, é um passo. Cara, se eu tivesse tomado a decisão que eu tomei em 2022, lá em 2015, não estava maduro não, Flávio. Eu tinha me frustrado. É porque e aí eu olho para a trajetória e falo assim,
Foi no tempo certo, do jeito certo, da forma certa, e não podia ser diferente. E foi um susto pra gente, tá, pessoal? Porque eu acompanhei o Wolvimar, ele tá falando aqui, mas eu era liderada dele na época. E quando ele falou que ele ia pra decisão dele e tudo mais, a gente super entendeu, deu todo apoio, mas perder um líder como o Wolvimar, na época que nós estávamos, né, um pós-pandemia não, porque a pandemia, a gente ainda está na pandemia, né, mas naquela situação que a gente teve de lockdown, de onda roxa, aquela confusão toda, e aí posteriormente, na verdade o Wolvimar ele conseguiu cumprir, né, o estabelecido por ele dentro desse período, e quando ele avisou pra gente, foi final de 2021? Foi, dezembro de 21. Dezembro de 21, quando ele passou pra gente que ele já estaria com o propósito dele, que ele estava deixando, né, a empresa onde ele era meu líder, nossa, foi um susto para todo mundo. Mas a gente tinha plena convicção de que ele estava no caminho certo. Então, assim, foi todo apoio, tanto é que eu sigo ele até hoje. Ele foi, depois disso, né, eu fiz questão de fazer mentoria com ele na empresa dele e seguia, e a gente está nessa até hoje, porque eu acredito muito, desde quando o Wolvimar era meu líder, eu acredito muito em tudo que ele traz, em tudo que ele prega, porque ele vive isso. Então, isso aqui é o legal. Porque não adianta você ter a oportunidade e não estar preparado com o conhecimento. Né? Então, você falou, veio na hora certa. O nível de maturidade, o nível de conhecimento, pintou a oportunidade. Né? Conhecimento, exatamente. Habilidade e atitude. É o tripézinho que vai ajudar muito as pessoas a tomarem decisão. E construir um 2024 extraordinário. Exato, e você falou muito bem da clareza também. Eu acho que as pessoas elas têm um pouco de miopia nessa questão da clareza. A pessoa, às vezes, ela não sabe o quanto que ela quer ganhar, ela não sabe onde que ela quer morar, ela não sabe que tipo de relacionamento ela quer ter. Falta um pouco dessa visão assim, mais aprofundada em a pessoa olhar para si mesma e para todas as áreas da vida dela e falar assim, o que eu quero em cada área? Como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Flávio, e sabe como é que isso se forma? Pelo ambiente que eu frequento, com as pessoas que eu me relaciono, os livros que você lê e como eu faço uso da tecnologia. Três pontos. Está distraindo demais todo mundo, né? Se eu estou num ambiente que ninguém pensa sobre isso, a tendência é que eu também não pense sobre isso. Agora, frequenta um ambiente com essa pessoa que as pessoas só ficam falando de objetivo, meta. Frequenta um ambiente onde as pessoas respiram resultado. Frequenta um ambiente, você fica incomodado. Vai entrar na vibe também. Vai. Eu tô sobrando aqui. Convive com gente que te pega no arranque, né? Meu Deus. Começa a consumir conteúdo que vai te impulsionar. Você não para. Sabe? Mas, então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que o padrão de comportamento nosso ele é modelado de acordo com o ambiente que eu frequento, as pessoas que eu convivo e como eu faço uso da tecnologia. Quer um exemplo? Coloca no seu carro uma música muito clássica e muito calminha e observa seu padrão durante a dirigibilidade. A tendência é que você dirija calmo. A tendência, porque uma vez eu falei isso, um cara falou assim, nossa, na hora que eu coloco um heavy metal eu dirijo calminho. Não, você está destruindo demais. Agora coloca um rock and roll muito pesado. A tendência é que você tenha um comportamento um pouco mais agressivo. Adrenalina. Sim. Não que a música seja ruim, não, mas é natural. Sabe? Você incorpora, a tecnologia influencia. Comece a escutar áudio no 2.0, daqui a pouco você está acelerando as pessoas do seu lado. Vão, fala rápido, estou com pressa. Não, é assim Exato, mesmo. Eu geralmente eu não tenho paciência também não, eu já vou. Pois é. Mas depois é um alto trabalho. Qual que é o resultado disso lá a médio e longo prazo? Ansiedade. É verdade. Exatamente. Se forçar demais forçou demais o motor, vai queimar. Nosso cérebro tem capacidade limitada de processamento. A gente precisa entender burnout, realmente. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão realmente ligando o 2 ali do WhatsApp, né? O tempo todo. O tempo todo. Eu fico impressionado, eu não consigo escutar áudio naquela aceleração toda, né, que o pessoal faz. E vou falar da minha irmã aqui, porque a minha irmã, ela só escuta áudio assim. Mas ela chegou num ponto que ela tá falando assim. Então a gente tem que falar, calma, fala mais devagar. Porque realmente, eu acho que ela está acelerando em cima do que ela tá
tentando acelerar também. Então, realmente a gente tem que se policiar com isso, sim. Porque acho que aí entra a neuroplasticidade, né? O cérebro se adapta. Né? Eu achava muito difícil escutar no início, mas hoje eu consigo captar as informações com muito mais rapidez. O próprio cérebro vai se moldando àquela realidade. Mas não é todo mundo que está. Você tem que entender o seu contexto, você tem que e ter paciência com as pessoas. Sim. Né? Valdemar, e vamos falar do foco central aqui agora, sim, pessoal. Vamos falar sobre metas para 2024. Vamos falar como uma pessoa pode realmente planejar da forma correta, igual você é um case de sucesso aqui, que em pouco tempo planejou suas metas e praticamente atingiu tudo. Então, o que a pessoa precisa ter? Quais são os caminhos que ela deve percorrer? Primeiro, se incomodar com o estado atual. Ninguém estabelece meta estando no conforto. Certo. Ponto. Sejam inconformados. O tempo todo. Eu posso dizer que eu sou o eterno inconformado. Eu não me conformo, assim. Sempre estou me desafiando. Certo. Não vivo numa ansiedade, mas eu sempre estou querendo buscar mais. Progresso sempre, né? Primeiro ponto, lições aprendidas do que passou. Como é que foi o 2023? O que a gente fez que deu certo? O que a gente fez que não deu certo? O que eu deixei de fazer? E começar a olhar para frente. O que eu quero traçar para esse ano? O que eu vou levar para 2024? O que eu vou levar comigo? Visão clara. Onde eu estou, para onde eu quero ir. Ponto A para o ponto B. Se a gente não parar para fazer isso, nós não vamos conseguir atingir meta. Nem estabelecer meta. Porque às vezes nem adianta, igual você falou. Tem a questão da persistência, que é fundamental, sim. Mas dentro dessa persistência, você saber também trocar o como, né? Porque às vezes aquele processo ali você vai ter que ir de uma ou outra forma. Isso. Ou, igual você também falou muito bem, você vai ter que adquirir uma nova habilidade para poder chegar naquele lugar, né? Sim. Meta, olha, estabelecer o objetivo, primeiro eu tenho que entender onde eu quero chegar esse ano. Qual o caminho que eu quero percorrer? E de novo, janeiro é um mês crucial e o mais importante para isso. Porque começou fevereiro, março até setembro, outubro é execução pura. Para outubro, novembro começar a fazer lição aprendida, começar a olhar pelo retrovisor e ver o que não conseguiu fazer, ajustar a meta e olhar para frente. Mas vamos falar... Uma atenção bem especial aí, pessoal, com o que o Valdemar está falando aqui, porque é o seguinte, você que está assistindo a gente aí, que começa seu ano só depois do carnaval... É isso que eu ia falar agora. Tenha cuidado com isso, porque você está atrasando de 2 a 3 meses da sua vida. Literalmente, né, Valdemar? O padrão cultural nosso aqui, muita gente fala assim, não, depois do carnaval eu começo. E depois não adianta culpar a empresa, mercado, cenário, governo, chuva, não adianta. Não adianta. É nossa responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por nós. É focar no micro, né? Sim. Quando a pessoa fala assim, mas o governo, são coisas externas que a gente não tem controle. Não. Né? Exato. E a gente precisa entender isso, né? A Bíblia fala em Eclesiastes assim, olha, por mais que o homem planeje, o que prevalece são os planos de Deus. E algumas pessoas cruzam o braço e falam assim, então se o que prevalece é o dele, eu não vou fazer nada. E cruza o braço. É o entendimento errado. O que na verdade a Bíblia quer nos dizer é, por mais que o homem planeja, ou seja, planeja, e apresente a Deus em oração. Se ele estiver de acordo, ele vai validar seus planos. Se não, o que vai prevalecer é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu imagino que Deus deve ver minhas metas assim, quando a gente apresenta para ele, e fala, nossa, tá pedindo muito pouco, né? Como é que pode? Porque a vontade dele é muito maior. Sim, a gente sabe disso. A gente imagina isso. Mas eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Eu já tive essa reflexão. Você apresentar suas metas para Deus, parece que realmente isso aí faz todo sentido. Porque vai ter meta que Ele não vai abençoar. Não. Vai ter coisa que não vai sair do lugar, porque aquilo ali não está no propósito. Não está no propósito divino, espiritual. Olha, né? A vida não acontece fora de Deus. Excelente. Porque em João capítulo 14, versículo 9 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu tento viver fora de uma espiritualidade bem trabalhada, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. E aí, se eu não entender que Ele é o único caminho, tudo aquilo que eu estabeleço que estiver fora de um caminho correto, eu arco com as consequências. Sim. Porque a terceira lei da física fala que toda ação gera reação. Mas vamos voltar a 3.000 anos atrás? Tudo que eu plantar, eu vou colher. Eu vou colher. Sim.
E o mundo, eu falo isso para muita gente, o mundo às vezes não é justo, mas a justiça divina é justa. O mundo não é justo. Mas a justiça divina é. É justa. Ah, mas Deus é mau? Não, Deus é justo. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Sim. Então, essa coisa de que Deus me aceita como eu sou, não é errado. Ele aceita como eu estou. E quando eu reconheço isso, Ele me transforma em quem Ele quer que eu seja. Rapaz, isso é fantástico. Isso é sensacional. E aí eu passei por isso nessa fase de transição. Quando ao estabelecer o PDI, em oração, o Senhor está aqui. Se não me engano, foram 15 metas. 15 metas. Meta de leitura, meta de curso, meta de doar meu tempo para alguém. Cara... Mas isso para 2 anos. 2 anos. Porque as pessoas querem, às vezes fazem 15 metas e querem em 6 meses, 1 ano. Até menos, às vezes. Esquece, não vai. E aí, Senhor, está aqui minhas metas. Se for da tua vontade, que aconteça. Se não for, que não aconteça. 2 anos de planejamento virou 1. Com 1 ano estava pronto. Que maravilha. Preparado. Para poder tomar a decisão. Dia 16 de dezembro de 2021, tomei a decisão. Dia 1º de fevereiro de 2022, desliguei totalmente. Porque até para tomar a decisão, eu tomei a decisão e falei assim, eu quero ficar mais 2 meses para fazer esse handover, essa transição com calma. E pronto. Mas para isso a gente tem que entender isso. Tem que entender que nós não somos autossuficientes. Não, porque as pessoas são egoístas, vamos. As pessoas, quando ela faz a meta, ela está pensando no financeiro dela, ela está pensando no status profissional. Ah, Flávio, você tocou no assunto. Mas aí eu acho que Papai do Céu chega assim por cima e dá uma analisada, mas espera aí, quem que você está ajudando? Esquece. Quem que você está? Você está pensando só em você. Onde esse sonho seu está encontrando com meus caminhos, com meus desígnios, né? Então deixa eu te falar uma coisa. Quer saber se seus planos vão dar certo em Deus? Quer saber se suas metas vão ser aprovadas por Deus? 3 pontos, de novo. Primeiro, tudo aquilo que você fizer, toda meta que você estabelecer, todo objetivo que você traçar, se trouxer paz para o seu coração, show. Excelente. Tem a primeira aprovação. Porque os planos de Deus para nós são planos de paz, de abundância e de plenitude. Então, tudo que está fazendo, está trazendo paz? Continua. É o primeiro viés. Segundo, tudo aquilo que a gente for fazer tem que ter confirmação bíblica. Então se eu quero ganhar 50 mil por mês, não pode ser de forma desonesta, porque a honestidade não é bíblica. A desonestidade não é bíblica. Excelente. Você tem que estar pautado nos princípios. Nos valores. Porque não tem aquela corrida de tudo a qualquer preço. Não tem. Porque senão você vende a sua alma, literalmente. Exatamente. O Satanás, como muita gente fez, né? Literalmente jogou fora todos os valores e princípios para chegar no sucesso vazio depois. E um sucesso rápido, né? A conta chega. E a conta chega. A lei do retorno é implacável. Sim. Excelente. Então, primeiro ponto. 3 passos para você saber se suas metas têm uma aprovação divina. Tem que trazer paz para o coração. Tem que dormir com a consciência tranquila. Tem que ter o sono dos justos, como dizem em Provérbios. Isso é maravilhoso. Segundo, tem que ter confirmação bíblica. Vamos ver como é que eu sei? Ler Bíblia. Exatamente. A Bíblia é o livro... A Bíblia, ela é mais atual que o jornal de amanhã, que não saiu. Não, e a gente que estuda desenvolvimento pessoal, lê esses livros, a gente vê que está tudo ali, cara. Está tudo ali. Olha, é um livro completo. Eu li mais de 100 livros nesses últimos 2 anos. Tudo, absolutamente tudo está aqui dentro. E eu ando caminhando na cola. Tudo. Eu não preciso de, respeitando os autores e escritores, que eu também sou. Tudo que a gente escreve, que vem de insight, já está aqui escrito. Faltado. Mas por que a gente às vezes não lê? Porque a gente tem um estigma da religião. Não estou falando de religião aqui. Certo. Eu sou cristão. A Bíblia não é um livro religioso, ela é um livro cristão. É um livro que traz ensinamento, é o GPS da vida. Sim. Jesus é um manual. Eu falo isso, Jesus é ação. Jesus é modelo. É um manual, né? Então, tudo aquilo que fizer, trouxer paz no coração, tiver confirmação bíblica, show de bola, está no caminho certo. Terceiro ponto. Se todas as suas metas e objetivos não tiver um viés de ajudar mais alguém, não passa. Esse é o ponto chave. Porque a Bíblia fala que é melhor caminhar em 2 do que 1. Porque se um cair, o outro está do lado e ajuda a levantar. Se você está caminhando sozinho, você cai e ninguém te ajuda. Então, as suas metas, os seus objetivos para 2024 precisa trazer paz para o coração. Agora, se tem a meta assim, nossa, eu quero derrubar aquele colega no ambiente de trabalho. Meu amigo, não vai passar não. Esquece.
Eu quero ganhar 50 mil a qualquer custo, nem que eu faça até errado. Não passa também não. Se passar, a conta chega, e que chega cara. Sim. Porque um princípio que a gente quebra a gente lá na frente. Se eu quebro um princípio da honestidade, o princípio da desonestidade vai me quebrar lá na frente. Sim. Se eu quebro um princípio da honra, o princípio da desonra vai me quebrar lá na frente. Isso é uma praga? Não, isso é bíblico. É a lei da semeadura. Eu planto, eu colho. Anotem aí, pessoal. Valdemar, um tema interessante que você passou aí, por exemplo, a pessoa ela está fazendo uma coisa errada, só que ela já não tem mais a consciência, não está apitando, que ela consegue inclusive dormir em paz, e ela está fazendo coisa errada. Aí eu já conversei uma vez com um psicólogo e ele falou, olha, quando a pessoa não consegue ter um arrependimento de imediato, vem um remorso a longo prazo. Ou ela tem alguma deficiência cerebral. Está faltando alguma glândula que ela não perdeu essa consciência e ela consegue roubar, ela consegue... né? Alguma coisa, exatamente, chega a ser patológico. Não tem isso. O que está faltando do lado dessa pessoa? Deus. E muito pessoas forte. Que podem ser a mão de Deus junto dela. Sim. Deus usa pessoas na terra para que o milagre dele aconteça. Isso eu concordo demais. Então, se existem pessoas assim, é porque elas não estão cercadas por aqueles 3 pilares. Visão clara, fé inabalável e pessoas certas. Porque se alguém está do meu lado está caindo, meu amigo, vai cair não. É verdade. Mesmo que eu puxe pela gola. Firma o corpo. Não, isso que o senhor falou está acontecendo agora. Agora você está sendo ferramenta de Deus na vida de alguém. Tenho certeza. Com certeza. Olha, é isso que a gente tem que entender. Nossas metas para 2024 precisa trazer paz para o nosso coração, precisa ter confirmação bíblica, mas para isso eu tenho que ler, e precisa ajudar mais alguém. Se não tem isso, não passa. Porque a vontade de Deus para nós não é o que acontece fora disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é relativo. Para mim, não. A verdade para mim é única. Eu posso ter pontos de vista diferentes. Céus e terras passarão, mas a palavra de não Deus passa. É imutável. É atemporal. É verdade. Passou quantos mil anos e continua mais atualizado que o jornal de amanhã. É verdade, é verdade. Eu ia te perguntar aqui, mas eu acho que você já até deu a resposta de certa forma, com a questão de a pessoa que começa um projeto, mas aí começa a vir um monte de imprevisto, parece que é só ela falar assim, eu vou mudar de vida, eu vou ser uma nova pessoa, e aí de repente vai vir enxurrada de problema, o carro estraga, o computador queima. Como é que a gente pode ter um pouco de inteligência emocional para isso? Ou pessoas que às vezes desistem mesmo no caminho, mas você já deu a resposta, porque às vezes não era realmente aquilo que ela queria muito, né? Ela acaba procrastinando, né? Essas batalhas, elas acontecem. E elas vão acontecer com quem se coloca em movimento. Para cada etapa, a gente passa por isso. Batalhas diferentes. Batalhas diferentes. Desafios diferentes. E cada nova conquista ali dentro dessas etapas, a gente precisa... Mais desafio. E mais firme eu tenho que estar na minha fé. E comemorar cada pequeno alcance, porque é difícil, a gente sabe que nos dias de hoje principalmente, mas desistir por pequenas coisas é realmente aquela questão que o Valdemar trouxe, é porque você não queria muito. Porque quando a gente quer muito, não importam os problemas, a gente vai vencer. Vai. E se está baseado nos 3 pilares que eu comentei, não tem como dar errado. Sim. Porque, Valdemar, você deve concordar comigo no seguinte, se a pessoa começa um projeto e aí começa esses imprevistos, começa a chegar esses problemas, eu acho que a partir do momento que a pessoa desperta, ela sai da área de conforto dela e ela, inclusive, ela começa a olhar quem estava andando com ela, com quem ela estava andando, né? Tem muita crítica, não tem, Valdemar? Como é que ela ia lidar com, às vezes, a própria família, né? Como é que ela pode lidar com isso, com os amigos que falam, fulano de tal, agora tá diferente, não anda com a gente mais no bar, fulano de tal... Cara, isso aconteceu demais comigo. Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. A receita para mim é o seguinte, estão criticando? Continua seguindo. Não está criticando? Continua seguindo também. Existem duas formas de lidar com esse medo, que é o medo da insegurança e o medo do erro. O medo da crítica e o medo do erro. As pessoas vão criticar a gente o tempo todo. A gente fazendo ou a gente não fazendo. Sim. A gente estando bem ou a gente estando mal. Mas é melhor ser criticado fazendo, pelo menos eu não estou perdendo meu tempo.
do que ser criticado não fazendo. A pessoa arruma uma namorada, uai, mas... Sério, arrumou namorada? Mas se não arruma, nossa, mas a pessoa não consegue arrumar namorada. É verdade. A pessoa compra uma casa nova, mas onde arrumou dinheiro? Mas se mora de aluguel, poxa, mas não consegue comprar uma casa? Sim, é assim mesmo. É assim mesmo. Julgamento. Compra roupa nova, não, mas de onde tirou? Se não compra, não, mas precisa andar sim. É verdade. A sociedade, ela é crítica. Até Jesus, com todo Ela é o amor, julgadora. foi crucificado. Sim. Então, E ele foi condenado dentro da sua própria E cidade. o pagamento a gente recebe de qualquer maneira. Sempre ou chega. o pagamento de não ter feito nada, ou o pagamento de ter pagado o preço. Cara, é melhor pagar o preço. melhor pagar o preço. Porque chegar lá na frente não vai bater um sentimento que dizem que é muito ruim, que é o tal do arrependimento. A frustração, né? Eu acho que o pior deve ser você chegar numa certa idade, ou eles falam que tem um momento, igual você falou quando você fez o planejamento, estava no momento certo. E às vezes você deixa aquele momento passar, você deixa a oportunidade passar, e aí você vê que passou a oportunidade e aí você já não consegue mais voltar, você já não consegue mais colocar aquilo em prática, né? Tem pesquisas que eu vejo de pessoas em fase terminal de vida. Sim. Elas dizem que se tivesse mais um dia de vida, elas teriam sido a pessoa que elas queriam ter sido. Elas teriam feito o que elas gostariam de ter feito. Elas teriam falado com as pessoas o quanto elas amavam elas. Então, eu não quero chegar nessa fase de olhar para trás e me arrepender de alguma coisa. Sim. Hoje, nessa data, nenhuma decisão que eu tomei eu me arrependo. Nenhuma. Por quê? O princípio básico cristão de viver uma vida por valores e princípios. Excelente. É como se você falasse assim, agora eu posso morrer tranquilo. Posso. Né? Mas que não morra. Não, Mas você fala assim, olha, se acontecer, não tenho nenhum arrependimento. Todas as minhas decisões foram pautadas, primeiro, em ter paz no coração. Segundo, todas pautadas em cima disso aqui. E sempre para ajudar alguém. Agora, o Valvimar, não é fácil pelo seguinte, eu acho que a cultura do nosso país, a cultura que foi estabelecida, esse sistema da roda dos ratos, né? Que a gente fica correndo atrás ali, dos ratos, literalmente. Essa corrida dos ratos mesmo, e a pessoa ela custa despertar, ela custa entender que ela tem que às vezes ir para outro caminho, que ela tem que ter essa coragem mesmo para, olha, eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Isso é muito complicado, a pessoa trocar essa chavinha. Né? É complicado porque a pessoa está confiando naquilo que ela está vendo, mas ela não está confiando naquilo que ela não está vendo. Isso é o conceito da fé. Sim. E a pessoa vive na corrida dos ratos porque ela não vive uma fé alta, uma fé inabalável. Lembra lá, olha, sempre estou voltando lá atrás. Ela não vive uma fé inabalável, ela só acredita naquilo que ela está vendo. É aquela velha famosa frase, é melhor pingar do que faltar. Não é assim? Exatamente. Então ela só consegue ficar presa naquilo que ela consegue materializar. Ela não arrisca. Por que ela não arrisca? Porque ela não sabe o que tem atrás da porta. E por não se conhecer muito bem, não trabalhar sua espiritualidade, ela não toma uma decisão de agir. É verdade. E isso é 98% das pessoas. É muita gente. É cientificamente. É muita gente. Apenas 2% se arriscam para dar um passo além. Por quê? Tem renúncia, tem escolhas que têm que ser feitas. Tem que ter coragem. Tem pessoas que vão ficar para trás. Tem ambientes que eu não vou ter que frequentar mais. Eu vou ter que recomeçar. Sim. Eu vou ter que quebrar hábitos que eu fazia há muito tempo que estava gostoso, mas eu preciso me mover. Isso tudo dá trabalho. Dá trabalho. E o quanto que as pessoas querem esse trabalho? Essa aí é fora da área de conforto mesmo. Poucas. E vamos quebrar essas frases limitantes aí, que é mais vale o pássaro na mão que dois voando. Eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. De onde eu vim não tem jeito. Nossa, tem tanta frase limitante aí que faz com que a gente... não vou trocar o certo pelo duvidoso. Mas claro que nenhuma decisão pode ser feita de forma displicente. Sim. E o tema central é objetivo e meta. Quer tomar uma decisão? Planeje. Está inconformado onde está? Quer dar um passo além? Quer colher resultado diferente? Tem que fazer coisa diferente. E quais são as metas para 2024? Não tenho. Então já está mal. Porque hoje já é dia... Já começou mal o ano. Já começou mal o ano. Já está na hora de ter a meta. Estabelecida. E meta tem que ser mensurável. Tem que medir meta. Sim. Eu quero fazer academia. Não é meta, não. Fazer academia para perder quantos quilos até quanto tempo. Meta tem que ser mensurável, tem que ser tangível e temporal. Sim. Aquela metodologia famosa SMART.
Tem que mensurar, tem que ser meta específica, tem que ser meta que eu consigo alcançar. Eu quero ganhar 1 milhão até o final do ano. Tudo bem, mas vai fazer o quê? Exato. Para ganhar 1 milhão até o final do ano é produto digital, entrar na plataforma, se associar com alguém, é a única forma. Ou fazer coisa ilícita, que deve ser que consegue, não sei. Estabelecer metas que tangíveis, você consegue cumprir. Mensurar, não estamos em nada. Pé no chão. Atingíveis. Pé no chão, exatamente. Sabe, esse é o ponto. Eu comentei isso numa live recentemente, que a plataforma Hotmart lançou uma pesquisa, um estudo recente, dizendo dos conteúdos que as pessoas buscam comprar na internet de forma mais frequente. E um dos conteúdos que as pessoas mais buscam comprar na internet é como ficar rico rápido. É verdade. Quando fala de finanças, é os canais aí que Mas hoje em dia estão rápido mais... quanto? Então, meta tem que ser específica. Eu quero ler um livro por mês. Show, é meta específica. Então, eu quero ler quantos livros no ano? 12. Aí eu quero emagrecer. Quantos quilos? Em quanto tempo? E o que você vai fazer com isso? Meta mensal, diária, semanal. Mensal, diária, semanal. Precisa acompanhar. 2024 eu quero fazer faculdade. Quando? Não, eu tenho até o final do ano. Meu amigo, o final do ano não é parâmetro mais não. Você tem que estabelecer meta. Eu quero entrar em julho. Vou guardar um dinheiro para fazer matrícula no segundo semestre. Clareza, especificar, né? Tem que ter. Você tem que ter uma temporalidade para atingir meta, senão não vai. Agora, só voltando um pouquinho aqui do que a gente estava falando, né, a gente estava falando de ser o protagonista mesmo, e como você falou muito bem, às vezes a pessoa não viu o outro lado. Eu vi um cara muito interessante, o David Goggins, ele estava explicando assim, quando você morrer, você vai encontrar com Deus. E Deus vai chegar assim, vai te mostrar o quadro da sua vida. Ele vai te mostrar a profissão que você faleceu praticando, né? E ele vai te mostrar também a capacidade que ele te deu até onde você poderia ter ido. E aí é uma reflexão que você fica pensando assim, cara, eu podia ter muito mais, eu não fui. Sim. Ele me deu tanta ferramenta, ele me deu tanto potencial, ele me deu tanto intelecto, esforço, ele me deu qualidades, os talentos da Bíblia, né? Dons e talentos. Eu não soube multiplicar, né? E aí, É o protagonismo, né? Quem é a única pessoa que pode impedir a gente de fazer aquilo que a gente deseja? Nós mesmos. Só. Abaixo do céu, só nós. Se eu falar assim com qualquer pessoa que está nos assistindo e vocês aqui, me falam quais são as dificuldades que vocês têm hoje para não atingir as metas e objetivos que vocês desejam. Todas que vocês falarem, exceto vocês mesmos, eu comprovo que vocês estão errados. Ah, Valmar, mas eu não tenho condição. O atleta da Jamaica também não tinha quando começou a correr. Geralmente as pessoas falam que não tem tempo ou não tem dinheiro, geralmente é sempre as mesmas desculpas, né? Tempo, quanto mais a gente tem, mais a gente gasta. É verdade. É verdade. Quanto menos você tem, melhor você aproveita. Sim. Por que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Por que algumas pessoas fazem e outras não? Exato. Prioridade. Aí vem aquela velha crença assim, Valmar, mas você não sabe da minha vida. Não sei mesmo. Mas eu posso te ajudar a se organizar para você se priorizar melhor. Então, o tempo, eu não faço gestão do tempo. O tempo vai passar. Sim. Eu faço gestão das minhas atribuições no tempo que eu tenho. E olha, é o recurso mais precioso que a gente tem. É verdade. Minha avó dizia que ninguém toma banho na mesma água do rio 2 vezes. Porque a primeira água já passou. Já foi. E eu já não sou o mesmo de 10 minutos atrás. É verdade. E aí nós estamos desperdiçando tempo, fazendo coisa que não agrega, consumindo conteúdo que não presta, do lado de pessoas que não querem absolutamente nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu estava até conversando isso com a Sheila aqui, que às vezes você tem uma lista de tarefas, você tem 20 tarefas ali para fazer, só que das 20 tarefas, nenhuma é uma tarefa de alavancagem, nenhuma vai levar a sua vida para um outro patamar. É a diferença. A prioridade, né? É a diferença entre quem trabalha muito e quem produz muito. Tem pessoas que falam assim, nossa, minha agenda está lotada de 7 a 5. Quando chega no final do dia, nossa, parece que eu não fiz nada. Você está trabalhando muito. É legal. Agora, né? pessoas produtivas Trabalha estabelecem muito, de produzindo 3 menos. a 5 tarefas importantes do dia. Sim. Acabou. Nossa, só Excelente. 3 a 5? Sim, importantes. E o que é importante dentro do conceito técnico, científico e acadêmico? Manutenção dos nossos relacionamentos. Excelente. Atividades e cuidados pessoais. Planejamento e foco nos objetivos. 3.
De novo, o lado analítico. A gente só tem 3 pilares importantes para tomar conta. Ficar na rede social é importante? Não. Não está nenhum dos 3. Sim. Cuidar da vida do vizinho está nos importantes? Fazer fofoca está nos importantes? Reclamar está nos importantes? Meu amigo, desapega desse trem. Sai fora disso. É verdade. Manutenção dos meus relacionamentos. O tempo que eu gasto para construir relacionamento sustentável e saudável. Rede de relacionamento. Atividades e cuidados pessoais. Uma pessoa doente não faz nada. É verdade. Aí você está entrando na área da saúde. E atividades e planejamento e foco nos objetivos. Quem não tem meta é aquela velha história de Alice no País das Maravilhas, né? Pergunta pro gato para onde vai aquela estrada e ele pergunta, para onde você quer ir? Ah, não sei. Então, tá bom. Então, qualquer lugar, tá bom. Qualquer lugar, qualquer caminho que chegar é esse. E aí o vento toca para um lado, a pessoa vai para um lado. O vento toca para o outro, vai para o outro. E não sai do lugar. É verdade, é verdade. Porque ela não tem essa clareza. Se não tem a clareza, não consegue priorizar. Não. E se não consegue estabelecer, não consegue acreditar, não consegue decidir, não consegue se esforçar. Porque você falou de tempo. Quando eu falo que às vezes vale a pena você pagar um carreto do que você gastar 1 hora, às vezes ir no local. Concordo. Muita gente me critica, não, mas você tem que ir lá e tal, você é homem, você tem que ir ao serviço. Cara, mas o que eu tô ganhando de tempo? Perfeito. Né? Porque às vezes o tempo e o dinheiro fica uma coisa bem... Perfeito. Porque às vezes com o dinheiro, a gente tem pouco tempo, mas a gente pode comprar tempo com o dinheiro. Sim. Né? O dinheiro ajuda a gente a comprar tempo. E ajuda você a ajudar outras pessoas. Sim. Automaticamente faz um ciclo do bem. É um ciclo. Então, eu passei por isso recentemente. Eu poderia ter pegado um material lá na minha casa, colocado no carro e levar para descartar. Eu vou chamar o moço do carreto. Ele faz para mim, é 1 hora a mais que eu vou ter para ler aqui. E além disso, ajudei ele. Bacana. Os 3 pilares. Trouxe paz no meu coração, 40, 50 reais para ele, para o Natal dele ser melhor. Tem confirmação bíblica, porque tudo aquilo que a gente semeia volta para a gente depois. É verdade. E terceiro, ajudei alguém. Ah, não, mas é 50 reais. Cuidado com essa avareza toda. Não, porque eu acho que parte muito de uma questão de escassez, né, Valdemar? É a mentalidade de escassez. É a mentalidade de escassez, né? Você aperta muito. A pessoa fala, mas você já ganha tão pouco, você ainda vai terceirizar, você ainda vai... Não, mas aí que tá, eu tô ganhando, o tempo que eu tô terceirizando ali, eu tô alavancando a minha vida aqui para chegar e ganhar muito mais. Sim, né? sim. Então as pessoas têm essa dificuldade de entender isso, né? Historicamente falando. Né? Isso vem da formação do homem. Homem, quando eu falo, é homem e mulher. Isso vem da formação nossa enquanto ser humano. Nós temos alguns padrões de comportamento desde a época da colonização. Aí eu chego para a pessoa e falo assim, você já viu o Bill Gates fazendo faxina? Você já viu o Elon Musk lá? Você tem que chegar e falar assim, você já viu, por acaso você pegou o tempo dele lá? Você já viu o Elon Musk limpando banheiro? Você não vai ver. Não. Os desafios são outros, né? Os problemas são outros. São outros desafios, né? Ô Valdemar, e em falar em desafio, queria te perguntar se você tem alguma história assim, de superação, algum desafio que você passou e como você fez para superar. Eu vou falar um negócio talvez ninguém falaria, mas superação para mim é todo dia. Todo dia. Eu me supero quando eu venço preguiça, me supero quando eu venço o despertador, me supero quando eu venço o sono, me supero quando eu venço pessoas que estão na contramão da minha jornada, me supero quando eu venço alguma frustração. A superação para mim é todo dia. Todo dia. Porque a gente tem que se provar o tempo todo, não para os outros, mas para a gente. Quem assume uma posição de protagonista paga um preço muito alto, Flávio. Mas muito alto. A gente paga um preço muito alto por decidir romper com a cadeia de um sistema da corrida do rato. A gente paga um preço elevadíssimo. Então a gente se supera todo dia. Ô Valdemar, e como o teu psicológico é equilibrado? Porque, igual eu te falei, às vezes a própria família vai te criticar, às vezes a própria família é sua trava. Sim. Né? Ou então um amigo, os parentes, e aí infelizmente você vai ter que falar, ó, leão anda com leão, sim, hiena anda com hiena, e eu vou ter que separar, não vai ter jeito. É natural. E a vida se encarrega de fazer isso, né? Sim. A energia vai dissipando, né? Deus é tão bondoso que se a gente não tem coragem de tomar certas decisões, Ele toma a decisão pra gente. Sim. Observa, tem demissão que é promoção. Tem promoção que é a demissão.
Não, literalmente. Nem toda proposta vale a pena em busca do propósito. Não, literalmente você falou uma coisa muito importante mesmo. Realmente, tem algumas promoções, na verdade, é uma roubada. Às vezes vai pegar o propósito da pessoa e vai desviar ela totalmente do lugar. E se não tiver sabedoria, você cai nessa. Às vezes a gente cai... O senso comum, né? O cair é o levantar, na verdade. Sim. Mas como é que tem essa sensibilidade? Relacionamento com Deus. É importante demais isso que você falou. Se não tiver, meu amigo, você não vai ter a sensibilidade de perceber assim, ai meu Deus. Os detalhes, né? Essa demissão, ai meu Deus, que tragédia. Calma, olha por outra perspectiva. Sim. Está promovendo você não está percebendo. Eu acredito muito nisso de olhar por outro lado, olhar por outra perspectiva. Tem que mudar a perspectiva. Tudo que acontece com a gente tem que olhar por outro lado. Porque às vezes é aquela janelinha que fechou e a outra porta gigante está abrindo e você não conseguiu enxergar. Né? Fala um negócio com vocês, Deus abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Sim. Agora essa da promoção foi interessante você falar, porque realmente... Pelo senso comum, nossa, você vai ser promovida e a pessoa vai triplicar, o tempo dela vai acabar todo, literalmente o tempo dela vai acabar todo, ela vai ganhar um pouquinho a mais só, o nível de responsabilidade como ser humano, de equipe que vai ter que gerenciar vai ser muito maior, né? E às vezes a pessoa, não, mas você foi promovido, o status e o ego, não pode, né? E aí ela comete uma atitude errada, né? Tem que ter muito cuidado, para não aceitar uma proposta que coloca o seu propósito em jogo. Valmar, como é que eu descubro o meu propósito? O nosso propósito está em Deus. Como é que eu descubro? Pergunto para ele. Excelente. Né? Tem que perguntar para quem sabe do nosso futuro. E ele fala, ele responde. Ele bota a pessoa para poder encaminhar. Ele coloca o chamado. Ele coloca. E às vezes, infelizmente, de uma maneira muito ruim, né? Porque assim, olha... O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Sim. O diabo levou Jesus para o topo. Exato. Então tem até essa sabedoria de entender que às vezes uma coisa ruim está te projetando para um negócio melhor. Cuidado. É verdade. Mas cuidado para não jogar fora o propósito que você carrega. Sim. Exato. Se você não tiver clareza, você compra a proposta e esquece do propósito. É verdade. Aquela coisa, né? Se essa promoção... Não importa a questão financeira apenas, se ela vai te fazer desviar os seus valores, os seus princípios, os seus propósitos, cuidado. Mas e o preço volta, né? Volta. A lei do retorno é implacável. A lei do retorno é implacável. E realmente faz todo sentido isso aí que ele acabou de falar, porque a gente só está aqui hoje porque eu adoeci através da minha doença e que eu entendi que tinha um outro propósito para mim, e aí começou a surgir tudo isso aqui, esse canal, a ideia dos guerreiros e tal, de superar, né? Então, para você ver, aquilo que parecia, eles falam, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas eu acho que ele, no fundo, é a gente que não consegue ver pelo ângulo dele, né? A visão 360 dele, ele já está vendo lá na frente, a gente achando que aqui acabou, que aqui é o fim da estrada. Meu Deus. É impressionante. Valmar, e na questão da saúde, você cuida da saúde, você acha importante cuidar, principalmente para romper essa barreira, eu acho que assim, produtividade, vamos ter que ter energia mental, energia, né, literalmente, ao mesmo tempo, uma paz, tranquilidade. Você acha que os esportes, atividade física, a saúde, cuidar, isso pode ajudar? Precisa. Eu acho que a gente tem que trabalhar diariamente para fortalecendo a gente os hormônios vitais, né? Ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina. E o exercício físico, ele ajuda muito nisso. Mas ele não é suficiente somente para isso, né? Além de uma rotina de exercício, eu particularmente faço 3 vezes por semana, né? É o que a rotina dá para fazer. Mas eu tenho outros dois atributos que eu trabalho a minha saúde, que são os amigos emocionais e descartar os lixos emocionais. Qual que é a diferença dos dois? Bom, amigos emocionais são aquelas pessoas que você pode contar com elas, se precisar de ligar para elas para desabafar alguma coisa. É aquela pessoa que não vai te julgar. Cara, tomei uma decisão errada. Beleza. O que tu vai fazer agora daqui para frente? Ai, meu Deus, sério? Você não pensou? Não, isso aí eu não quero não. Eu quero aquele que me projeta. Porque tem aqueles... Eu avisei. Eu avisei que isso aí dá um tocadinho maior ainda para então te deixar mais... Aquele que fala assim, também, pra né? baixo. Foi arriscar num negócio que não sabe fazer. Não, isso eu não quero. Né?
Feedback, para mim, mais importante do que é falado é quem está falando. Isso é outro insight. O amigo emocional ele vai te ajudar a pensar como é que você vai sair daquilo ali mais rápido. Né? Sem te julgar. Porque se precisar de julgar, eu não precisava dele. É verdade. Então, ele vai me ajudar, ele vai praticar empatia compassiva. Amigo emocional. Quantos que a gente tem que ter, Valvimar? 3. De onde você tirou? Não sei, tese minha. Valvimar, mas achei interessante. Você falou aí, né, que o feedback você tem que ter a atenção de ver de quem está vindo. Porque tem muita gente que está escutando as pessoas erradas aí, pessoal. Você está escutando uma pessoa que está te colocando para baixo, mas e essa pessoa? Como é o status dela? Tá escutando a pessoa certa? Essa pessoa ela tem culhão para poder te indicar ou para poder te julgar em alguma questão? Então a gente tem que olhar isso. Então o feedback ele é importante sim, mas é mais importante ainda quem está dando feedback. Tem elogio que é crítica e tem crítica que é elogio. Tem crítica que é elogio, exatamente. É verdade. Então se eu não tiver essa sensibilidade, tem pessoas que estão me elogiando, vão falar, mas está te elogiando, cara, está me paralisando. Se ela me fala só elogiando assim, o que eu vou fazer? Então tá jóia, eu ganhei o jogo. Zerei a fase, né? Fala assim. Então tá ótimo, tá todo mundo gostando. Que beleza. Pronto, me estagnei. Relaxou. Agora, Valvimar, não tá bom não, tá muito ruim. Aí você olha para a perspectiva dela. Ela não construiu nada e tá tentando construir alguma coisa pra você. Então, tem gente que gosta de dar pitaco mesmo, né? Literalmente. E desmerecer o outro mais mesmo. importante do que é falado é quem está falando. Né? E aí, assim, você vai construindo essa trajetória de entender quem vai fazendo essa caminhada com você. Então, além do exercício físico, que é essencial, rotina de atividade, médico, frequência, tenha amigos emocionais. Amigos que vão te ajudar a carregar as malas emocionais, as bagagens emocionais. Porque nós somos seres emocionais. Né? Nós somos seres emocionais, nós somos espírito. É verdade. Né? Do ponto de vista... Por mais que a gente estude inteligência emocional, vai ter dia que a gente vai se descontrolar, vai ter dia que a gente não vai estar bem. Tudo bem. Mas veja bem, o grande passo não é ter a emoção, mas é o que eu faço com ela. Tem momento que você sente raiva? Sim, e está tudo bem sentir raiva. Como é que eu vou direcionar? Agora, cuidado com o que você faz com a raiva. Sim. Tem momentos que eu vou ficar muito alegre? Cuidado com o momento de alegria, que ela pode fazer você tomar decisões erradas. Momento de alegria. Comprei um carro zero, aí faz 200 por hora e morre. Meu Deus, Deus é injusto. Não. É responsabilidade sua, tomou uma decisão errada. É verdade. Baseada no quê? Na emoção. Os nossos pensamentos brotam de onde? Daqui, ó. Uma vez alguém me perguntou assim, Valvimar, qual que é a distância do céu para o inferno? 30 centímetros. Aqui, a distância do coração para o cérebro. 30 centímetros. Aqui nascem as emoções, aqui nascem os pensamentos. Interessante. Se eu não tomar cuidado com o que nasce aqui, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, né? Porque aqui nasce emoção que pode fazer virar pensamento ruim. E Provérbios 4:23 fala, cuide dos vossos pensamentos, porque são eles que vão guiar a sua vida. Está na página final do livro. Cuide dos pensamentos seus, porque são eles que vão guiar a sua vida. Olha, o livre-arbítrio. É porque o pensamento, na verdade, ele vai filtrar aquilo que vem do coração, da emoção, né? Sim, a emoção. A razão, ela filtra isso, mesmo. Né? Isso. Então nós somos seres emocionais. Não, mas eu sou totalmente racional. Não. A sua razão está vindo por parte da emoção. Mas eu sou rígido. É porque o coração está de pedra. Esse coração de gelo aí também. Orgulho tomou conta. Vaidade tomou conta. Mas eu sou muito mole. Também não se fortaleceu na antifragilidade. Então tudo base na emoção. Então, amigos emocionais, 3 a 5 no máximo. Quem tem muito amigo não tem nenhum, gente. É a minha teoria. Jesus teve 12 discípulos. Os 12 eram amigos? Mas Jesus era amigo de todo mundo. Não. Jesus era mestre de todo mundo. É diferente. Ele ensinava todo mundo. Ele era mentor de todo mundo. Ele aceitava a todos. Ele não tinha preconceito contra ninguém, prostituta e tal. Mas para andar com ele, tinha que seguir. Mas de novo, Jesus não me aceita como eu sou. Não. Ele me aceita como eu estou. Para que ao acessar ele possa me tornar na pessoa que eu devo ser nele. Sim. Então Jesus era amigo de todo mundo? Não, ele era mestre de todo mundo. Ele tinha 12 mais chegados ali. Não, 12 amigos. 12 apóstolos, 12 discípulos. 12 pessoas que ele queria ali moldar. Eram 2 ou 3 que ele... Agora, chegados mesmo eram 3. Pedro, Tiago e João. Mas com quem Jesus comungava e tinha unidade plena? João.
Ô, Valdemar, e no caso, se a pessoa não tem esse amigo, né, se a pessoa não se sente à vontade, ela não se sente a confiança de ter uma boa amizade nesse sentido, eu acho que é importante também, dependendo do tipo de situação que ela estiver passando, ela procurar o seu trabalho, procurar um mentor. Procurar ajuda. Eu não sei se você faz trabalho individual com as pessoas, de mentoria individual, mas assim, que ela possa, às vezes um problema de relacionamento, às vezes um problema financeiro, ela possa procurar uma pessoa que ela realmente vai assessorar ela da maneira... E aí nós temos que separar, né? O trabalho terapêutico eu não faço, né? Sim. O trabalho terapêutico, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, aí é outra vibe. Mas o trabalho de mentoria é um trabalho guiado com embasamento técnico, científico, de acadêmico, experiência de vida e muita espiritualidade, para ajudar ela, né, naqueles 3 passos que nós falamos no primeiro momento lá. Né? Então, isso ajuda muito, mas, cara, não tem como alguém não ter um amigo emocional. Precisa ter. Precisa ter. Precisa construir essa relação. Porque senão você vai se sentir sozinho. E mesmo as pessoas que têm, eu sou exemplo disso. Eu tenho muitos amigos, poucos a confiar, né, a que eu confio a minha vida pessoal, mas ainda assim, pessoal, a gente precisa, em um momento a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um olhar de um profissional, a gente precisa se estabelecer sobre as vistas de um profissional. Então, todo mundo precisa de ajuda em um determinado momento. Eu precisei levantar a mão, né? Então tá aqui na frente meu mentor que me ajudou e tem me ajudado até então, né? Então a gente precisa, todos nós precisamos deste momento. Não é só município e cartão de crédito que tem limite, nós também temos limite. Sim. Né? Então, amigos emocionais. E também, olha o seguinte, se livre dos lixos emocionais. Aquela mágoa lá do passado, sabe? Um negócio que corrói. Cara, se livra disso. Libera esse perdão logo para quem te magoou, ou para você que magoou alguém. Libera esse trem. É uma questão de inteligência, né? Porque o ódio que você sente do outro, no fundo, você tá atingindo a você mesmo. Você né? mesmo. Exatamente. Quem sente é você. É você tomar um Faz copo mal de para veneno você, né? E esperar que o outro passe mal. Não verdade. Passa mal, né? Então, o que eu faço? Amigos emocionais, 3. E se livrar dos lixos emocionais. Eu não carrego. Não carrego. 2023 acabou? Acabou. 31 de dezembro eu fechei o ciclo. Não volto no 2023 mais. Não lembro do que não deu certo. Não fico preso lá mais. Pronto. Ah, mas lá em março, aquele negócio... Não, já era. Já era. Não fico preso nisso mais. O alpinista, quando vai subir a montanha, ele leva uma mochila cheia de coisa. No meio do caminho vai ficar pesado, né? Aí vai, nossa, para que eu trouxe isso? Ele vai desapegando. Para quê? Para a caminhada ficar leve. E a gente, quanto mais a gente faz uma caminhada pesada, com essas tensões, quem sofre é a gente mesmo. Às vezes são tensões, às vezes são ressentimentos, às vezes são crenças limitantes. Comportamento sabotador. A pessoa carrega uma mochila que ela não precisava estar carregando. Rótulos. Se tem uma coisa que destrói as pessoas, são os rótulos. A pessoa olha para você assim, em 2023, e fala assim, não, mas eu sei de onde você veio, mas você está diferente. Vai. Tipo assim, querendo me levar lá para onde eu vim, mas eu não estou mais lá, esquece. Você queria que eu fosse o mesmo ainda? Se eu quisesse ser o mesmo, estava lá. Evolução, sabe? O quanto eu escutei isso, gente. Mas eu sei de onde você veio. Nossa, mas está diferente. Então mesmo, se eu quisesse ficar no mesmo lugar, eu tinha que ficar. Não, eu acho que é legal, assim, no sentido assim, de gente não perder nossas raízes. Sim. Mas geralmente os comentários não são por esse viés, não. Entendi. São pelos viés, assim... mais crítica mesmo. Mais maldoso mesmo. Porque eu gosto muito dessa questão da gente resgatar mesmo a nossa base, né? E eu acho que assim, eu falo isso tudo, eu acho que os 2 carregadores, né, de celular para o ser humano é Deus e a família, né? E é muito legal poder falar agora de família com você, porque você é um cara que parece que está sempre levando a família. Hoje ia vir com a família aqui, né? Honra essa questão da família, né? E exalta isso, eu acho, e que eu vejo assim que uma vez que se perde isso, perde muita coisa na sociedade hoje, né? Sabe por quê? A família é herança de Deus. É o primeiro fundamento cristão, é a família. José, Maria, Jesus, né? A primeira família ali, né? A instituição de Adão e Eva foi família. Sim. Né? O princípio de tudo. Então, se a gente não tiver esse princípio da honra, vai sobrar o quê? E no final de tudo, Flávio, o que conta é isso que fica. Né? Então, eu sempre gosto de falar disso. A gente precisa viver uma vida de princípios. E princípios é o fundamento cristão.
Tudo. O princípio da honra, o princípio da integridade, da honestidade, da lealdade, da justiça, da verdade. Se a gente tiver uma vida guiada por princípios em 2024, não tem como dar errado. Mas um princípio que eu deixo de cumprir, lá na frente ele me quebra. Sim, e eu acho que hoje as pessoas elas ficam preocupadas com o que o outro, o princípio do outro, mas o outro me traiu, o outro me sacaneou. A sua vida não é o outro, né? Não. As pessoas elas ficam muito presas naquilo que o outro vai fazer com a gente, ou como o outro vai agir com a gente. Ou vivendo em função do outro. O outro me sacaneou, então eu vou sacanear ele também. Mas as pessoas esquecem de olhar para elas mesmas e falar assim, eu estou vivendo sobre princípios, Jesus faria isso, né? Eu falo uma coisa que é pesada, às vezes as pessoas não me entendem, que às vezes é melhor a gente ser lesado do que a gente lesar. É melhor a gente ser injustiçado do que a gente cometer uma injustiça com alguém. É o princípio bíblico, sabia? A Bíblia ensina isso. Se você emprestou um dinheiro, essa pessoa não pagou, ora por ela. Sabe? Do que você... Quantas pessoas morrem porque vai cobrar 30, 40 reais do outro? Sim. Não estou falando também que tem que viver uma displicência total, não é isso. Mas essa sabedoria de levar e conduzir sua vida em ambientes com pessoas e consumindo informações e conteúdos que agregam. Sim. Sabe? Tudo isso é bíblico, está tudo escrito. Não, bacana demais. A própria Bíblia nos ensina que a gente tem que direcionar nosso dinheiro de forma responsável. Sim. Aplique em Eclesiastes. Aplique em várias fontes, porque você não sabe o que vai render mais. É bíblico. Né? Então, quanto mais a gente investe nisso, mais a gente consegue ter essa sabedoria de conduzir um ano com objetivos claros, tangíveis, mensuráveis, temporais e que chega no final das contas e fala assim, graças a Deus. Estabeleci 3 metas, cumpriu as 3, top. Melhor do que estabelecer 15 e não cumprir nenhuma. Não, isso é verdade. Mas eu até fazendo um link com isso aí, porque as pessoas às vezes elas pensam demais no progresso, na produtividade, no dinheiro, no sucesso e esquece de olhar para a família. Né? Não que a gente às vezes não vai ter que ter um tempo assim que você deve ter ficado um pouco longe dos seus filhos, que olha, papai tem que trabalhar, tem que focar aqui mais aqui, né? Mas depois para retomar e falar assim, pô, eu estou fazendo isso aqui por eles, né? Então eu estava com a Sheila lá, a gente viu um trailer assim eu ainda não assisti não, mas eu quero assistir o documentário do Sylvester Stallone e aí no meio do documentário ele fala assim, ó, eu fiz tudo, eu dei gás, eu fui com tudo nos meus filmes de Hollywood. E de repente eu perdi minha família. E depois hoje eu vejo que... no bem maior. E hoje vejo que, na verdade, era tudo que realmente interessava. O resto não importa. Ô Flávio, eu costumo dizer também que a vida é um tripé. E esse tripé tem que estar em equilíbrio. Equilíbrio pessoal, profissional e espiritual. Se um dos 3 pés tiver desalinhado, a mesa manca, não manca? Pega um banquinho com 3 pés. Se você cortar um pé na metade, ela cai. Então, o que é equilíbrio pessoal? Minha família. Família, finanças, relacionamento, atividade pessoal, está tudo dentro desse pilar pessoal. Profissional, estudar, desenvolver, aprender, se esforçar. Agora, e o espiritual? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Hoje as pessoas fazem o contrário. É verdade. Buscam tudo que o mundo oferece. Não deu certo. Vou orar a Deus. É o contrário. Não, e eu vou te falar, eu trabalhei em hospital psiquiátrico como voluntário. Tinha muita gente rica, tinha muita gente bem sucedida, tinha gente que tinha casamento, carro na garagem, tinha tudo. Mas era vazia por dentro. Sim. Porque faltava esse lado espiritual. Sim. A pessoa ainda tinha vontade de se matar, ela ainda tinha vontade... Mas por quê? Porque tinha um vazio, sim, né? Literalmente tem que ter um tripé mesmo. É o tripé. É o tripé. Equilíbrio pessoal, profissional e espiritual. Se algum tiver desalinhado, cai. Conheço pessoas extremamente bem-sucedidas profissionalmente, mas a família é destruída. Conheço pessoas com a família linda e maravilhosa, mas passando necessidade. E Deus não fez a gente para passar necessidade. Outros com dinheiro, outros com dinheiro sem saúde. Sim. Isso não é riqueza de verdade. Não é riqueza. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade pode ter o dinheiro fazendo parte. Mas prosperidade é isso aqui, ó. Esse tempo de conversa, esse tempo de bate-papo, isso é prosperidade. Sim. Né? Deus não une pessoas. Une propósitos. Exato. E falar em união, Valdemar, dá uma dica aí, inclusive para mim, Pacheiro, aqui para a gente aprender. Inclusive nós estamos começando, né, um relacionamento.
Porque 22 anos, eu acredito que não é para qualquer um. Eu acho que, na verdade, hoje a média do mercado é 2 anos. Se for um parâmetro atual aí, realmente... As pessoas acham que é brincadeira e tal, mas, na verdade, é desafio. Relacionamento é desafio. É um processo de amadurecimento e aprendizado o tempo inteiro. E joga também para inteligência emocional. Dá umas dicas aí, não só para a gente, mas para os telespectadores. Como é que a gente pode chegar a 22 anos de relacionamento aí bem, feliz, com a família unida igual a sua aí? Um exemplo, né? Cara, que legal falar disso. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 4 a 6, assim, ó. Em tudo que você pôr a mão e fizer, não esqueça de oração, sabedoria e perseverança. Então, a base de tudo é oração. Orai sem cessar o tempo todo. Segundo, sabedoria. Sabedoria vem de quem? De livro? Sabedoria vem do Instagram? Vem da palavra. Sabedoria só vem da palavra. E perseverança. Tudo aquilo que a gente fizer com a força do braço, da mão, sem desistir, sem esmorecer, sem ceder, o fruto chega. Então, a receita é orar muito. Muita sabedoria, buscando aqui. Um casal que reza junto, ele é diferenciado, não é, Walter? Claro, ora junto. Efésios 6 fala que a gente deve se vestir da armadura do cristão. É o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, olha, cuidado, se armem dessa armadura, orem sem cessar. Porque a gente não luta contra pessoas. As nossas batalhas são espirituais. A gente fica sujeito a energias externas do mundo. Né? Batalhas invisíveis, as batalhas espirituais. E até às vezes inveja mesmo. Sim. Mas eu acredito que chega essas energias, mas se o casal não está rezando, eu acho que a partir do momento que está junto ali, é a primeira forma dele se blindar contra o brecha, acabou. Né? E aonde que para mim a vida é muito clara, né? Ou eu sigo Deus, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo outra coisa. Né? Vocês me entenderam? Sim. E aí, onde não existe um relacionamento com Deus, eu estou dando brecha para servir outra coisa. Sim. Né? E essas são as batalhas espirituais que a gente enfrenta. Por que quando a gente começa a fazer um negócio legal, um projeto legal, desce uma avalanche de problema? Testar a resistência, meu. Testar se você está perseverante na fé. Eu nunca vi soldado ficar bom numa guerra, numa luta. Sim. E fica bom numa guerra. É uma luta, ganha, perde. Eu nunca vi um jogador ficar bom num jogo. É verdade. Ele ganha um campeonato, perde outro. É sucessão de jogos. O tempo é treino. É verdade. Sim. É treino. Não é fazer 2.000 coisas uma vez. É fazer uma coisa 2.000 vezes. É o tempo todo. Se forçar, perseverar. Mas sem uma base de oração, sem uma base de sabedoria, não rola. Então, mas para um relacionamento, assim, sendo mais específico, assim, você e sua esposa, Josi, né? O que você poderia dar de dica, assim, ó, olha, relacionamento tem conflito, como é que a gente resolve nossos conflitos, como é que a gente pode encontrar um caminho? Cara, vida de oração. É sempre Deus, né? Intimidade com Deus. Porque nessa intimidade você vai saber a hora de abordar. Com essa sabedoria você vai manter o nem respeito. entra na discussão. Deixa isso pra lá, isso é muito pequeno para discutir. Poxa vida, deixa o negócio... pega o conserto, tá bom, tá tudo bem. Tá tudo certo. E perseverar, a gente tem que acreditar. Porque é bíblico. Né? Sim. Então, e talvez resumindo em uma palavra, diálogo. Comunicação constante. Comunicação, né? Mas às vezes comunicação não é falar. A comunicação às vezes é silenciar. Certo. Cara, isso é pauta para um assunto muito longo, comunicação. Porque tem a linguagem corporal da pessoa também. Porque tem a linguagem corporal. Sim, de tudo aquilo que a gente se comunica, eu uso a boca só 14% das vezes. 14% das vezes. Não é muito pouco, hein? 86% da minha comunicação é gestos, expressões e postura. Impressionante, hein? Então, o mais importante daquilo que eu faço é aquilo que as pessoas me vêm fazendo. Na verdade, eu até falei isso com a Sheila. A gente estava até discutindo sobre o amor, né? E eu falei com ela, não adianta, você pode me falar 50 eu te amo, mas se no dia a dia não tiver ações que levam ao amor... É a prática, né? É a prática, né? É o exemplo, é a atitude, né? O amor é atitude, né? O amor é atitude. Bom, Valvimar, esse tópico aqui, eu acho que espiritualidade... Não precisa nem... A gente já, porque isso aqui já foi recheado de espiritualidade. Todas as pautas, os tópicos,
até as metas, a construção aqui já foi recheado disso, né? A importância de Deus na vida das pessoas hoje em dia, né? É base. É base. Sem Ele a vida não acontece. Né? Sem Ele a vida está sobrevivendo, mas vivendo só nele. Ah, mas eu vivo. A referência de vida é diferente então, porque a vida não acontece fora de Cristo, fora da espiritualidade. Não estou falando de religião, tá? É totalmente diferente. Eu não sou um religioso, eu sou um cristão. Né? E a gente tem que saber separar isso, porque a religião, inclusive, pode me criar algumas barreiras para ter um relacionamento com Cristo. Né? Sim. O relacionamento direto é o melhor, né? O relacionamento... a religião intercede, ela ajuda muita coisa, mas pode atrapalhar em outras. Sim, a religião ela vem moldada de muitas visões humanas, né? Sim. Dogmas, paradigmas, contexto histórico. Sim. Meu Deus, se for estudar o contexto histórico da igreja, a gente vai se questionar um monte de coisa. Né? Por isso que eu gosto de falar muito de espiritualidade. Também. Deixar um pouquinho a religião de lado e falar mais da espiritualidade, que eu acho que faz mais sentido. Você quer fazer mais alguma pergunta? Tal? Eu já vou perguntar para ele aqui as características aí, o que você acha, porque, como eu te falei antes, inclusive nos bastidores, eu acredito que aqui é um canal de guerreiros. Pessoas que querem despertar, pessoas que querem... e seguem uma vida de batalhas, de muita dificuldade, muita superação, né? Passaram por momentos difíceis, mas conseguiram dar a volta por cima, né? E hoje, quais serão as características hoje para esse mundo moderno aí, para a gente viver na sociedade, no mundo do jeito que ele está hoje, né? Algumas características que a pessoa, olha, sem isso fica difícil. Autocontrole. Autocontrole. Que é inteligência emocional. Sim. Né? Que é domínio próprio. Autoconhecimento. Paulo escreveu no livro de Gálatas, para a igreja de Gálatas, assim, olha, os frutos do Espírito Santo é mansidão, domínio próprio, benignidade, ou seja, a inteligência emocional é mais velha do que andar para frente. Porque é muito mais histórico do que a gente pensa. Então, nesse cenário que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, a principal característica, autocontrole. É verdade, é a base para se chegar. Equilíbrio. Né? Jesus tinha isso demais, né? Não preciso ganhar todas as discussões, não preciso que a minha verdade seja melhor, porque a verdade só tem uma. Não preciso de tentar convencer todo mundo. A gente passa a mensagem, quem convence não é a gente, é cada pessoa. É verdade. E a gente olha, Jesus foi o rei da inteligência emocional. Ele foi tentado no deserto, em jejum, pelo diabo, e ainda conseguiu se manter. Né? Eles falam que talvez ele perdeu. Essa história tem algumas outras interpretações daquela questão do templo, que eles invadiram o templo, os camelosos estavam vendendo lá no templo e Jesus jogou tudo pro ar. Aquilo ali teve um descontrole emocional, talvez, né? Mas eu não sei se essa história também procede, porque a gente não imagina Jesus fazendo isso. Né? O Jesus quer o tempo todo, mas ao mesmo tempo estava no corpo do ser humano também, apesar de... Né? Eu não sei. E é passível disso, né? Acho que o contexto histórico também é outro. Eles difamaram o templo, né? A casa de meu pai, ele fala assim, vocês estão atacando a casa de meu pai, que não venha comercializar na casa de meu pai. E aí eles falam que ali ele perdeu um pouco do controle emocional, né? Mas para ver que ele também foi humano, né? Sim. Mas é questionável, essa questão, já falaram que isso realmente, tem gente que acha que isso aí realmente não aconteceu e tal. Bom, Imar, uma mensagem final que você pode deixar aqui pro pessoal. Foi uma honra, foi um prazer enorme demais aqui. A gente foi uma aula, literalmente aqui. Foi um treinamento. Foi um treinamento, foi muito aprendizado aqui. Eu acho que tudo que você falou aqui teve sentido, tudo teve um encaixe, uma ligação. A gente entrou em temas bacanas de meta, acho que renovado para o ano, renovar com as suas palavras, né? E principalmente buscando aí, pedindo para Deus. Eu acho que a melhor dica de todas aqui ficou isso. Do início ao final, uma conexão, né? Aquele ciclo, um ciclo. Isso, a gente sempre... E o que eu achei mais brilhante, as suas metas, coloque ela primeiro nos olhos de Deus, né? Para ver se Ele vai aprovar. É Ele que tem que dar a chancela ali, né? Olha, o contexto histórico mostra que Deus não chamou ninguém para a obra dele que estava parado. Se você ler Hebreus 11 e os heróis da fé, Deus chamou Davi, estava pastoreando ovelha. Chamou Moisés, chamou Abraão, chamou Noé, todos estavam em movimento. Pedro pescando. Todos estavam em movimento. Ninguém estava parado, sentado no sofá. Então a mensagem final é, não seja morno.
Apocalipse 3 vai falar assim, olha, conheço as tuas obras, sei que não são quentes nem frias, são mornas. Melhor se fosse quente ou se fosse frio. Mas como são mornas, eu vou vomitar vocês, né? A mensagem final é, decida, não fique em cima do muro. A vida não é para quem é mais ou menos. Rapaz, é impressionante como é que é questão de Deus mesmo. Eu escutei o Thiago Brunet falando, basicamente falando isso aí hoje. Como é que a mensagem, ela capta mesmo o negócio. Não é. Água morna, gente, não dá pra fazer nem chá. Sim. Não presta pra nada. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Ou decide ou não decide, mas não fica em cima do muro, não. O poder da decisão. O poder da decisão. Não, decida. E realmente, a gente está vivendo um tempo hoje que não tem como mais ficar em cima do muro, né? Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Decidiu errado, não faz de novo. Agora, se decidiu e dê certo, mas, ai meu Deus, não sei se vai dar certo. Meu amigo, sai de cima do muro. A vida não é para mais ou menos. Em cima do muro é o lugar do diabo, que eles falam, né? Pessoas indecisas não rola. Né? E fuja de gente assim. A mensagem final é 2024, quer ter um ano extraordinário? Decida. Rompa com essas crenças limitantes. Destrói esses rótulos que botaram. Senta, estabelece objetivo e meta. 1, 2, 3. Mas estabelece. Define prazo. Se esforça. Decida. Depois do carnaval eu começo. Já está errado. Então, a mensagem final é: se dedique a partir de um processo de acreditar que é possível. E se esforce a partir do acreditar e do decidir. Mas não fica parado. Porque vai chegar no final do ano, vai olhar para trás e falar assim, nossa, podia ter feito isso, né? Oh, meu Deus, perdi mais um ano, ó. Sensacional. E aí o arrependimento bate. Você vai perder um ano, vai chegar em 2025. É verdade. E o tempo passou para todo mundo. Uns prosperando, o outro ficando para trás com frustração. E o mesmo tempo que passou para todo mundo. Para todo mundo. E lembre-se, a diferença sutil entre quem faz e quem não faz, a ação. É verdade. Não tem outra palavra. É verdade. A diferença entre quem alcança resultado e quem não alcança está na palavrinha de agir, se colocar em movimento. O que a gente falou muito aqui de planejamento, de meta, mas tem gente que fica na base do planejamento e do planejamento, né? E esse canal foi um pouco assim de, olha, vou botar em ação, vai ficar tosco no início, não vai ficar legal, mas a gente vai trocando o pneu com o carro andando e vai melhorando aos poucos. Vai ajustando. Né? Não é planejar uma vez e achar que vai dar certo, não. Sim. Você vai planejar em janeiro, em março você vai revisar, em abril você vai olhar, em agosto você vai revisar, em setembro você vai dar uma apertada na meta e assim ele vai. Vai caindo, vai melhorando. Vai, né? Assim, tem que ser. Todo, né? Espartana Sheila, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer ao Valvimar, né, pela presença dele aqui, ilustre presença. Viram aí, pessoal, o conteúdo desse podcast, né? Rico. E aí, Valvimar, eu queria que você passasse para o pessoal aqui como que eles te encontram na rede social. Fizesse o convite também, porque eu sei que tem as lives toda quarta-feira, como você vai falar aqui, e tem novidade para 2024, né? Apresenta pro pessoal aí. Vamos lá. Rede social não tenho muita, só LinkedIn, Instagram, fácil de achar, Valvimar Bastos com P. É um nome que não é comum, né? Então é facinho de achar. LinkedIn, Valvimar Mendes da Silva Bastos. Uso muito para rede profissional, né? Então é o tempo todo, né? Mais de 80% do meu tempo é para usar para as pessoas, desenvolver as pessoas. Nós temos uma meta esse ano de 60 lives, no mínimo, dentro do Instagram, nas quartas ou quintas-feiras, toda semana. Um projeto com alguns parceiros, o Protagonista em Ação, a Sheila fechou 2023 na nossa live, 2024 vai voltar, se Deus quiser, né? E a gente incentivando, influenciando e empoderando mais e mais pessoas, né? Então, vão me achar na rede social com muita facilidade, com muita tranquilidade. Novo livro vem na forma, né? Crer para Ver. Excelente título. É o nosso livro, o extraordinário caminho de quem coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, nós estaremos aí, né? Nossa empresa faz os atendimentos presenciais, online, individuais, em grupo, corporativos, enfim. Nós estamos aí para atender da melhor maneira possível, né? E eu desejar a todos um 2024 extraordinário, como já está sendo, né? Eu declaro que Deus vai jorrar a bênção na vida de cada um de vocês, na vida de vocês dois, se Deus quiser, Amém. no ciclo. Amém. E que vocês prosperem, avancem cada vez mais, evoluam de forma vigorosa como a gente tem que ser de verdade, né? Sensacional. Valvimar, muito obrigado
Pessoal, gostaram aí? Manda aquela bicuda no like aí. Vou deixar todos os contatos do Valdemar aqui embaixo no texto aí, todo Instagram, todos os contatos dele precisar entrar. Comprem o livro também, tá? Não esqueçam aí, ó, de comprar o livro dele, dar uma força aí, pessoal. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal quem não é inscrito, compartilhe esse vídeo aí para quem você acha que essa palavra aí que ele falou aqui hoje, como eu disse para ele aqui, hoje ele foi instrumento de Deus na vida de alguém. E eu tenho certeza que se você compartilhar esse vídeo aí, vai ser na vida de muita gente também. Muito obrigado, pessoal. Espartamos junto aí. Vamos lá. Arru!